Fala, galera! E aí, como é que tamo, turminha? Chegamos na área, mais um JQV Lifestyle Podcast aí, mano. Como é que você tá? Fala, Du. Salve, salve, salve. A gente tá bem, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tamo aí na área mais uma vez. Mais uma vez, setembrão. Isso. Pós-don't stop? Pós-don't stop. Tudo na benção. Tudo tranquilo, tudo na paz. Power. Quem não foi, perdeu. Infelizmente, eu tenho que falar assim, né? Mas, ano que vem tem mais e você não pode faltar. Com certeza. Oportunidades é que não vão faltar, né? Você não perdeu, você deixou de ganhar. É verdade. Poderia ter investido mais. Poderia, mas, poderia. Mas Deus sabe todas as coisas. Talvez não era pra você estar nesse. Mas já fica aí à vontade o convite pro próximo, em nome de Jesus. Mas ficou o gostinho de quero mais. Né? Não, qualquer coisa também pode colar com a gente aqui na rua José Loureiro 603. Já logo de cara, assim, convidando a galera pro nossos cultos de jovem aqui, né? Todo sábado, José Loureiro 603, às 18 horas. Às 18 horas rola o quê, mano? O encontro. O encontro da juventude, da graça, dos jovens que vencem aqui. É, a Escola do Espírito Santo. Coisa boa, coisa boa. Quem não tá vindo, vou falar pra você, cara. Venha pra você ver. Só vem. Deixa vem. A gente passou aí por um período de aprendizado, né? Cara, e agora, forte. cada vez é mais ainda. Não, Glória a Deus. Vamos progredir. Essa molecada aqui vai crescer na presença do Espírito Santo, cara, é o que interessa. É a geração a qual Deus tá levantando pra... É a geração eleita, cara. Aleluia! Moleque! Tá no monte, só não vai rodar que não pode. Não pode. Isso aí, vou aproveitar. O diretor já colocou na tela. Se você não me conhece, eu me chamo Eduardo Zocoloto. Estou como pastor de jovens aqui na nossa sede estadual, auxiliando nosso querido pastor Fernando Ferreira. Achei que você olhando pra mim e ia falar o Paulinho. Não, pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, o amigo do Paraná, que todos os dias às 6 horas da manhã em ponto, ele entra no SBT com Paraná na Graça no ar. Pastor, ó, merchan, hein? Você viu? Não, lógico, pô, meu pastor, né, cara? Tem que aproveitar, né? Ó, quem planta, colhe. Não gostei. Quem planta, colhe. Não gostei. O quê? Asmei. Eita! Vou aproveitar e fazer um pedido encarecidamente, galerinha. Vai lá no Instagram e aproveita, dá essa moralzinha pra mim, @pr.eduardozocoloto. Tem algumas mensagens, tem stories ali, reels, né, que eu sempre tô postando de mensagem. Tem alguns recados. Cara, tem um do missionário pra essa mocidade, eu vou falar pra você. Ele pregou isso anos atrás, mas muito forte. Eu aconselho você dar um pulinho lá, dar uma olhadinha, né? Aproveita. Tem mensagem também que direto a gente coloca aí do maior evangelista, né, da última década, o Billy Graham. O Paulinho compartilha, eu compartilho. O cara é forte. E entre outros pregadores, querendo ou não também, o nosso querido pastor Fernando, aqui também rola sempre as coisas ali. Rola. E o que tá acontecendo na juventude de Curitiba, região metropolitana e do estado do Paraná, né? O negócio tá sempre aparecendo por ali. Esse dia atrás, mês passado eu coloquei a galerinha, começou o JQV no lar, lá no seu lar, lá em Cianorte, cara. E eu tô muito contente com isso. É muito bom, cara. Muito bom. A galera que eu vejo bastante no JQV no lar é o pessoal de Umuarama. Umuarama, nota mil, galera de Umuarama, pô, eles abraçaram esse projeto. O Léo Cachoeira, cara. Não vou falar o nome inteiro, não, vou falar só o Léo Cachoeira, que o sobrenome dele é mais legal. Que bênção mesmo. Se você é líder de jovem e quer saber como funciona, cara, eu sugiro que entre no Instagram do JQV Umuarama. E, cara, pega umas dicas lá, porque o negócio, o trabalho, ele é desenvolvido top. Muito top lá. É top. Fala muito com o Leozinho. Top. O Leozinho lá tá mandando bala lá. Fechou? E galera, pra quem não conhece, esse aqui é meu brother. Dá um salve pra galera aí, mano. Nossa, dá cada tapa nas costas. É que eu acabei de tomar café, eu tô bem. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo César, mais conhecido como o Paulinho. Todo mundo me conhece como Paulinho, cara. Não tem como não conhecer como Paulinho. Todo mundo me conhece como Paulinho. É que chega pra você e pergunta, quem é você? Eu sou Paulinho. Eu sou Joe. Meu Instagram tá aí, @PauloJQVParaná. Temos JQV até no nome. E tamo aí abraçando essa causa. Tamo aqui auxiliando o Du aqui na sede. E se você quiser, vai lá no meu Instagram. Sinta-se à vontade, dá uma stalkeada, veja se é bom conteúdo pra você. Se for bom, segue a gente, tem vários stories lá, a gente tá sempre mandando os stories do Charles Spurgeon, do Billy Graham, missionário, pastor Fernando, pastor Eduardo e outros mais. E é isso aí. O futuro pastor Paulinho. Amém. Menino já gelou aqui. Amém. Já gelou. Galerinha, é o seguinte, hoje o assunto é muito interessante. Você pode ver que a gente tá aqui, ó, uniformizado. Camiseta. É o nosso segundo episódio, né? É o segundo episódio. Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo. Ainda não é o fim, depressão tem cura e nós estamos aqui com um convidado muito especial.
Pode falar, mano. Lembrando, né, que semana passada o da Lorraine foi top, Foi né, forte, cara? cara. Foi muito bom. Cara, foi muito bom. a menina bagaçou, né, cara? Cara, falar a verdade pra vocês. Experiências em cima Ó, de experiências. Quem esteve conosco sabe que o negócio foi forte. E eu tenho certeza que hoje vai ser forte também. Vai ser mais forte ainda. É a porção dobrada. É isso aí. Agora A glória da segunda casa era maior que da primeira. E a última vai Quem crescendo mais imagina, ainda. rapaz? Eita, glória! Se a glória da segunda casa é maior que a primeira, imagina da terceira da quarta. E benção Sacanagem, em cima de sacanagem. benção. O diretor, joga pra nós nessa do meio aqui. Vamos Vem dar que uma boa vem. noite aqui pro nosso querido amigo Pastor Alcino Eita, Assis. Como é que o senhor tá, meu pastorzão? Eu não sabia do Assis, não. Mas... Boa noite, pastor Eduardo. Boa noite, Paulinho. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse podcast aqui. Eu tenho certeza que vai rolar coisas importantes aqui, tá? E tudo o que vai ser falado aqui vai ser para poder fazer com que as pessoas que passam por alguma situação vão saber que tem uma luz no final do túnel e que vai ser claridade total. Aleluia. Amém. Eu creio. Você viu, né? Eu creio. Já veio na unção. Já veio na veio. unção. A gente vê. É diferenciado, né? Não, é forte, cara. É forte. Pastor é Alcino. diferenciado. E eu vou falar pra você que tá assistindo aí agora, que talvez você, depois dessa gravação, você tá aí rolando o teu YouTube aí, você tá no meio da madrugada, você talvez perdeu todas as perspectivas de vida, talvez você tá pensando em desistir. Eu digo pra você, você não parou nesse vídeo à toa. Fica até o final, que eu tenho certeza que Jesus vai tocar em você e vai mostrar que pra você ainda não é o fim. É verdade. É verdade. Glória a Deus, cara. Você tá ungido hoje, hein? Que isso? Que isso, vem no manto, cara. Não, cara, é que esse contexto ao qual a gente tá falando, né? Eu acho muito forte, né? É um tema muito... É muito importante, É pouco importante. falado. É um tabu ainda, né? Isso, é um tabu e ele é muito... como é que eu posso falar? Não é sensível. É algo muito delicado, Sim, né? sim, É muito sim, delicado porque a gente sabe que hoje o mal do jovem é a depressão, né, Sim, cara? sim. E o Setembro Amarelo eu creio que nasceu no coração do pastor Márcio, né? Ainda não é o fim, eu tenho certeza que não foi em vão, né? Então, eu procuro ter mais, como é que eu posso falar, mais delicadeza nesse quesito. É interessante você falar isso aí, já reforçando, né? A gente tá fazendo só uma introdução aqui, daqui a pouco o pastor Alcino ele vai trazer o assunto vai esbagaçar deslanchado aqui, porque é ele que manja do assunto. Mas provavelmente, que nem o Paulinho falou, vai ser uma bênção pra você, porque às vezes você deve pensar consigo, você que está no estado depressivo, ou crise de ansiedade, crise do pânico, sei lá. Né? Eu sei que não é tão simples de passar e vencer essas coisas, e como o pastor Alcino já trouxe aqui, existe uma luz no final do túnel. Só que você precisa vencer a primeira barreira de entender que você não é um fardo para as outras pessoas. É isso aí. Que eu acho que a maior luta é essa, é a pessoa pensar que ela é um fardo e que ela já tem a luta, achando que ela é inútil e que a vida não tem sentido. E quando alguém tenta ajudar, ela pensa que ela é um fardo. É isso eu aí. acho que essa é uma dos maiores problemas, né? Eu acho importante esse assunto também porque eu sei que você já passou por depressão. Já. Eu já passei por depressão, né? Eu já tive à beira do suicídio, né? Eu já contei pra vocês aqui. E Jesus, o Espírito Santo, me tocou e me mostrou que ainda não era o fim. Então, se pra mim teve jeito, tenho certeza que pra você tem jeito, em nome de Jesus. Eita, glória. Vamos fazer o seguinte, galerinha. Vou pedir pra vocês, já nós vai pedir a vinheta, diretor. Prepara aí. Mas antes da gente pedir a vinheta e ir pro que interessa, vou pedir um favorzão pra você. Já compartilha esse vídeo com a galera, manda no grupo da academia, do futebol, a galera do Airsoft, do Paintball, a galera do Card, a galera da igreja. Do Card? Kart. Tá. O Card é dos mecânicos. Né? É dos mecânicos. Vive mexendo no card do carro. Deixa pra lá, vai mandar lá. Vai mandar pra lá. Ali. O senhor entendeu? Ou do card. Ele ajeitou. Tá bom. Você viu que eu corrigi, né? Foi bem, eu tirei de letra, né? Tá bom. Ali também. E como o crente não fofoca, não pode, porque é pecado, manda no grupo das boas novas, Isso porque aí. aqui crente só Isso aí. compartilha boas Isso novas, aí. né, pastor? Se tá fofocando lá, o diabo vai cortar tua língua. Perfeitamente, né? No grupo dos obreiros. No grupo dos obreiros, Né? no grupo do condomínio, porque treta é só das 9 da manhã às 20 da noite, Isso aí. porque às 20 horas da noite começa o nosso JQV Lifestyle Podcast. Então aqui é só bênção, fechou? Só bênção. Só bênção, em nome de Jesus. Aleluia. E qual que é o outro pedido além de compartilhar, mano? Fala pra galera o que eles têm que fazer no nosso vídeo agora, nesse momento. Tem Fala que aí. curtir o nosso vídeo, E na cara. onde que curte, você lembra? Ai, cara, é do lado... É que é o contrário, aqui nós é o contrário, é isso. Lá? Não, é ali?
É isso aí, então, é isso aí. Então é lá. É lá. Aqui. Se inscrever aqui. Aqui, se inscrever aqui. É aqui, isso. Viu? É que é tudo ao contrário. É que a gente tá no espelho aqui, tá espelhado o negócio, então a gente não entende muito. Mas é isso aí, você vai lá no botão lá, ó, tá curtir. Então você vai e curte, tá escrito curtir, curte. Curte ali. E o outro que tem um pouquinho mais pra frente, qual que é? Se inscreve, E o que a pessoa tem que fazer? se inscreve. E? Daí ativa as notificações. É isso aí. Ativa, daí ele vai fazer assim, ó. Plim, 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 plim. Aí toda vez que subir um vídeo no JQV Paraná, você vai ser notificado, vai aparecer lá. A galera tá no ar. É isso aí, você não pode perder. Não pode perder. Não é não? Oh. Glória, aleluia, meu querido. Isso aqui Vamos é demais, que vamos cara. então, Isso pro que aqui é te demais. interessa? Eu sou apaixonado por isso aqui, cara. Eita, menino. Vou falar pra você. I love you. É meio setembro amarelo, mas ele tá quase vermelho aqui pro Paulinho. Tá apaixonado, é? Não. Quem tá de vermelho é o diretor. Não, o diretor veio de Dilma hoje. Não pode. Mas vamos lá. Bora. Diretor, solta a vinheta pra nós, porque tá no Só ar vem. mais um JQV Lifestyle Podcast. É isso aí, galera. Estamos aqui no ar, mais um JQV Lifestyle Podcast na área. E vamos reforçar aqui, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Segue a gente aí nas redes sociais. Vai lá no nosso canal do Instagram também, @JQV Paraná, e já segue a gente. Isso aí. E não é novidade para ninguém, mas se você precisar, aqui na descrição tem também os nossos perfis. Aí você pode acessar o Spotify e o Deezer para poder acompanhar nosso podcast por lá também. Né? A hora que você estiver na academia, né? Não vou falar na faculdade porque tem que estudar na faculdade, mas na hora do intervalo você pode, né? É. Estiver viajando, dar um Nossa, rolezinho. Viajando é top, cara. Viajando é top, Viajando é né? top. Você coloca lá no... Entra no avião. Vai que vai. Porque crente tem que viajar de avião. É isso aí. Não é verdade? Aleluia. Aí você vai entrar no avião, coloca lá o foninho, ó. Rapaz. Chega do outro lado abençoado e Daqui os edificado. Estados Unidos você consegue escutar alguns podcasts, hein? Vai bastante, vai Recebe bastante. essa benção aí. Amém, aleluia. Ô, glória. Eu quero. Vamos que vamos. Galera, é o seguinte, hoje aqui, nosso projeto ainda não é o fim, seguindo aí o projeto da nossa sede estadual de São Paulo, na verdade nacional, mundial, vem tudo ali, pastor Jaime coordena juntamente com o nosso querido missionário R.R. Soares, tudo ali, tronco né? central, né? Vem tudo dali, a nossa mãe que manda todos os projetos, e nós estamos nessa causa também aí, Setembro Amarelo. Sabemos que depressão tem cura, né? E a gente quer convidar você a embarcar nessa com a gente, porque hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Nosso querido pastor Alcino de Assis. Hoje ele é líder regional ali de Paranaguá, tá no litoral paranaense, tomando conta da região ali, né, pastorzão? Isso. É isso aí. Vou deixar o senhor dar um salve pra galera novamente aqui, vem com a gente. Vamos direto pra pergunta? O que você me diz? Vai direto. Vamos direto já, pra pergunta não, já? vai, já solta já, porque tem conteúdo hoje. Tem conteúdo. Pastor Alcino, Alcino Assis, né? Antes dele ser pastor, onde o senhor nasceu, o que aconteceu? Conta um pouquinho, dá só um pouquinho da história Dá do uma senhor. palhinha da sua história aí. Quem que é o senhor? Eu nasci no estado de Minas. Eu sou mineiro. Mineiro, uai? Mineirinho? Sou Mas mineiro. chegado num pão de queijo. Eu sou mineiro. Eu vim do estado de Minas, ainda vim muito novinho ainda, né? Retornei lá algumas vezes, mas a passeio, né? Mas eu vim ainda criança de lá ainda. Viemos morar no centro-oeste do Paraná. E ali nós trabalhamos um período com lavoura e tudo mais. E para a cidade grande, né, que nós chamávamos na época, eu cheguei aqui com 14 para 15 anos. E aí ficamos aqui na Grande Curitiba até meados de acho que 82 mais ou menos. Aí fomos para a região de Quatro Barras, se instalamos lá e ficamos lá para sempre. Lá foi onde que aconteceu tudo. Pertinho. É pertinho. Nesse tempo o senhor já ia pra igreja, já era cristão, já tinha Não, eu me converti faz 26 anos. Né? O meu primeiro contato com Deus foi aqui na sede, no dia 11 de março de 98, foi quando eu entrei na igreja. O senhor lembra ainda da data? Muito legal. Foi dia 11 de março de 98, foi quando eu vim para a Igreja da Graça aqui na José Loureiro. Então seu primeiro contato foi na Igreja da Graça mesmo. Foi e na até igreja. hoje permanece. Que legal, cara. Legal. Raizou mesmo, né? Que bênção. Eu vim por indicação, que na verdade eu era vida louca.
Vocês sabem muito bem o que é vida louca. Olha, Eu vivia na contramão da palavra o tempo todo, entendeu? Era loucura, mas loucura mesmo, né? Naquele nível hardcore assim, bem elevado mesmo. Hard power. Tive muitas ganhas, mas muitas perdas também, né? E cheguei lá embaixo, onde que não deveria mais ter espaço para cair, lá eu estava, né? Caramba. E lá a experiência que a gente tinha com Deus praticamente era zero, porque nós éramos católicos, né, como se dizia, mas não praticante. Mas chegou uma hora que eu precisei de clamar pelo nome do Deus Altíssimo, né? E coloquei-o à prova, né, dizendo para ele: se o Senhor existe de fato, então me ajuda, porque eu estou carente de ajuda agora, né? Olha aí, foi ousado. Eu estava lá embaixo, lá onde que ninguém pode mais cair, né? E aí eu fui assistido. Acredito que Deus me mandou 2 dias, 3 dias depois que eu fiz aquele pedido, alguém para me evangelizar. E a partir dali, o que foi semeado no meu coração permaneceu e eu procurei uma igreja. O único recado que essas pessoas me deixaram foi essa: procure uma igreja porque você está à beira do abismo. Você vai, né? Eles não pregaram placa de igreja? Não. E nunca vi mais aquelas pessoas que me evangelizaram um dia. Foram 3 que foram na porta da minha casa e disseram: olha, você está à beira do abismo, corre o mais depressa possível para os pés de Jesus, que você tem salvação. Mas se você ainda insistir nessa vida, é de pouca duração para você. Foi isso. Foi um anjo lá enviado. Foi. Pai, Filho e Espírito Santo. Chegou 3. lá e deu o recado ali. Mas glória a Deus. Nessa época, então, o senhor não conhecia Jesus, não tinha nenhuma experiência, pediu um socorro ali por indicação. E hoje o senhor é pastor, mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar, depois o senhor vem e conta inteirinha essa história pra gente. Perfeito. Bora. Pode ser. Vamos ali. Que hoje a gente quer fazer aquela pergunta aí, como já fizemos no episódio anterior, pro senhor, sobre a galera que se encontra nesse estado depressivo, ansioso demais, principalmente hoje os maiores é um período que mais tem diagnóstico com esses resultados, né, pastor? De pessoas depressivas, pessoas ansiosas, todo mundo acelerado, todo mundo querendo ter tudo ao mesmo tempo não sendo nada. E aí eu queria ver com o senhor, tipo assim, como tratar isso, pastor? Como, na verdade, assim, a primeira questão é reconhecer que ela está nessa situação para depois procurar um tratamento. Eu acho que primeiro você tem que reconhecer que você está nessa situação. Porque às vezes a pessoa está, mas ela acha que é tipo assim, ela não tem um diagnóstico, ela tem suposições. Exatamente. Deixa eu falar um pouquinho para você desse tema que é bastante delicado e muito importante ser tratado com o máximo de cuidado, para você até poder identificar alguém em estado de depressão, né? A depressão muitas vezes é uma doença tão silenciosa que ela chega, ela invade a intimidade de alguém e de repente quando a pessoa percebe, ela já está depressiva. A depressão ela tem 3 estágios, né? Tem o estágio moderado, tem o estágio leve, o moderado e o cronificado. E como que identifica esses 3 estágios? O senhor tem assim, parâmetro assim, só para passar para a pessoa? Os primeiros sinais de uma pessoa que está acometida pela depressão é o isolamento. Ela vai perder o desejo pelos os afazeres do dia a dia, né? Se ela estuda, ela vai começar a perder o interesse em ir para a escola ou para a faculdade. Se ela trabalha, ela vai começar a ter aversão àquele local onde ela trabalha. Ela vai buscar um isolamento, né? Ela vai buscar um isolamento porque ela perde assim, o desejo de conversar, de estar enturmada com pessoas, né? E muitas vezes... O que eu quero deixar assim, nesse começo de conversa, eu acho muito importante abordar esse assunto, é a percepção de uma pessoa que está entrando nesse estado de depressão. Muitas vezes, quem não entende vai tratar isso, muitas vezes, até com deboche. Achar que a pessoa é uma preguiçosa, que ele está com frescura, ou que ele está fazendo manha para poder não viver as ocupações que se fazem necessário. Então, a falta de conhecimento de muita gente ainda leva para esse olhar errado, entendeu? Não, isso é preguiça, é sua, isso é manha. E às vezes a pessoa já está ali, entendeu? Doente, certo, precisando de uma ajuda mesmo séria, né? E às vezes a pessoa, pai, mãe ou pessoas da própria família que não tem essa capacidade de identificar esse mal que está se instalando no outro, vai tratar muitas vezes com deboche e vai até aumentar o sofrimento
né, psíquico dessa pessoa, né? Agora, você me perguntou se tem cura. Claro que tem. Todas as doenças têm cura, todas elas. As doenças mentais, todas elas têm, né, 80% das doenças mentais, elas têm cura, sim. 20% elas se amenizam com a base do uso da medicação, né? Aquelas que são doenças da gênese, da genética mesmo, entendeu? Essa tem que ser tratada com a medicação e a parte e tal. Mas as doenças, assim, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a angústia, são doenças que podem ser tratadas, não precisa nem do uso medicamentoso. Você pode tratar delas, muitas vezes, usando de outros meios, né? Eu sempre indico um passeio para a pessoa, para ela poder estar em contato com a natureza, que ajuda, diferencia muito. Eu uso muitas vezes a prática do exercício, muitas vezes canalizar aquela tensão que ela está vivendo para alguma coisa. Uma leitura, a prática de um esporte, tudo isso ajuda a combater. E no campo espiritual, onde que a gente mais fala, a oração, né? Você vê que tem até associando ali essa tristeza, essa angústia, ou essa depressão, né? Que a depressão é uma queda da pressão acentuada, né? Que leva a pessoa a um estado de tristeza profunda. Você pode também, na oração, você pode também se recompor, se restabelecer, porque a indicação do próprio Deus, que você, estando triste, vai orar, vai fazer uma oração que você pode receber, porque é o esvaziamento. A depressão nada mais é do que o esvaziamento de uma energia positiva que está em cada sujeito, em cada pessoa. E esse esvaziamento vai fazer o quê? Vai trazer para dentro desse sujeito uma tristeza, entendeu? E tudo para ele vai ser difícil. Todas as tarefas, por menores que seja, você coloca diante dele, vai ter dificuldade de elaborar, de fazer aquelas tarefas serem cumpridas, entendeu? Então você já começa a perceber que a pessoa ela está tendo ali um contato com a depressão, né? Começa a fazer, não tem vontade, faz pelas metades, ou se faz de qualquer jeito, você já começa. Ela procrastina muito, vamos colocar assim as coisas ali ou não, pastor? Exatamente. Né? Ela começa a dar sinais de que ela está realmente com a saúde mental dela comprometida quando você começa a perceber que ela agia de um modo até um certo tempo, pelo comportamento, e de repente ela passa a agir de outro. Aí já é um indicativo, né, de que ela está adoecendo ou já está adoecida, que em muitos casos se descobre já está num estágio bem avançado, né? É isso aí que eu ia perguntar agora, professor. Questão, assim, às vezes a pessoa ela tá entrando em depressão e ela nem sabe que tá entrando em depressão, né? Perfeito. E para ela, talvez seja, eu tô tendo só um dia difícil, talvez eu tenha sido... Como ela identificar a si próprio que tá tendo isso? É dessa mesma forma que o senhor comentou? Tô meio preguiçoso, sei lá, não tô com vontade de comer. Quando ela começa a perceber a aversão por alguma coisa que era interessante ela fazer no dia dela, e no dia a dia dela, ela começa a perceber que aquilo não é mais produtivo, não é mais rendoso, não é mais prazeroso, entendeu? Então começa a entender, ela mesma começa a dar sinais de que ela está tendo essa aproximação da doença, né? E como eu disse, às vezes no primeiro momento ou no segundo momento dessa doença, que é a leve, moderada e a cronificada, é possível você recuperar com muito mais rapidez uma pessoa que está no primeiro estágio da doença, da segunda, e até na terceira você consegue recuperar, mas já demanda difícil, mais um pouco de dedicação, né? É como se fosse uma ferida ali que está em... Nossa, fugiu do termo. Não sei o que você já tá apodrecendo a carne. Eu ia falar Nossa, não sai, cara. Travou, não vai o negócio. E daí vai exigir de mais cuidado. Coloca mais na legenda aí, coloca na legenda. Cara, sério, não saiu. Coloca na legenda. É gangrena? Isso, não saiu a palavra, coloca cara. Coloca aí gangrena. Como é que é? Gangrena. Gangrena. Não foi. Que daí vai exigir mais cuidado, mais tratamento. Mesmo assim seria o estágio 3. Isso, seria o estágio 3, é isso, né? E assim, como eu disse, 80% das doenças oriundas da mente, elas são passivas de tratamento, entendeu? É possível tratar, a não ser aquelas que têm um defeito congênito, né? Que realmente precisa do complemento medicamentoso para poder
ajudar essa pessoa a viver de forma tranquila, né? Mas a maioria das demais, você tem métodos que você usa e que pode ajudar essa pessoa a se livrar disso. Certo. Na questão, assim, uma pessoa que hoje ela tá nessa condição, e o senhor aconselharia ela a procurar um profissional e ao mesmo tempo uma ajuda espiritual? Eu faço isso, isso? Eu recomendo, sabe? Assim, eu vou falar para você que quando se falava, Eduardo, Paulinho, de procurar, por exemplo, um profissional de saúde mental, havia um tabu muito grande. Quando falava de psicólogo, você precisa ir a um psicólogo. Exatamente, assim, né? É isso mesmo. As pessoas tinham isso, né? Não, eu não estou louco, por que eu preciso? Eu quero primeiro assim dizer que o psiquiatra, que é o que tem o poder de prescrever medicamentos, né, de prescrever o medicamento, o psicólogo não prescreve medicação. Ele auxilia em tudo, né? Um profissional também qualificado para dar esse atendimento. Assim, e eu sempre digo, quando eu tenho um paciente, eu digo que ele precisa também de um segundo complemento, que é a ajuda espiritual, certo, sabe? Eu primeiro, é claro que eu vou, na minha entrevista, eu vou perguntar se ela tem alguma fé, se ela crê alguma, eu vou respeitar a fé que ela vai trazer no âmbito da sessão, no atendimento que farei com ela. Vou perguntar, você tem alguma fé? Eu não quero de maneira nenhuma também querer colocar alguma coisa, que a gente não pode colocar nada, uma pessoa que está numa situação assim. Então ela vai me pontuar se ela tem alguma fé. Se ela disser eu tenho alguma fé, eu vou perguntar para ela se ela ainda acredita naquilo que ela tem como fé. Às vezes são uma variedade de crenças. Bem raso. Se ela disser para mim, não, eu não creio, eu só tenho uma religião, mas eu não tenho a fé, então eu vou falar um pouquinho para ela da importância da fé, para ela poder entender que é possível sim você alcançar grandes realizações através da fé, principalmente no âmbito da cura, entendeu? Certo. A gente vê muita gente aí sendo curada aí de várias doenças, né? Não só mentais, mas outras doenças também psicofísicas, e através da fé. Então eu vou com esse respeito, mas eu vou falar com essa pessoa sim da fé, entendeu? Da importância da fé no tratamento também dessa doença que ela traz ali no âmbito da sessão. Certo. Só para pontuar aqui, para contextualizar a minha pergunta que vai vir. O senhor é pastor e psicólogo, correto? Sou pastor e sou psicólogo. O que veio antes? A psicologia ou o pastoreio? Não, eu vim como pastor antes. Eu fiz psicologia depois. Ah, certo. Então, já para contextualizar. Então, o senhor já tratou então pessoas assim com depressão? Alguém já procurou ajuda assim pro senhor? Já tratei bastante gente que veio com essa sintomática, não só da depressão, mas pessoas que vieram com casos de angústias, que são coisas diferentes, né? O sintoma é diferente, entendeu? E como diferenciar, pastor? Ou da depressão? Isso. A depressão leva a pessoa, né, quando ela está deprimida de fato, buscar um isolamento. Ela não tem vontade de conversar, ela não tem vontade muitas vezes nem de fazer a sua própria higiene, né? Tomar um banho, né? Ela perde o desejo pelas coisas que são mais importantes. O sentido da vida, por assim dizer. Exatamente. Ela vai buscar um isolamento, ela quer só ficar fechada num lugar sem poder falar com ninguém e tal. E quando está num estágio já bastante agravado, né? Agora, angústia, o sintoma da angústia é uma palpitação, é um aperto no tórax, como se fosse assim, as costelas se quebrarem dentro da caixa torácica, sabe? A angústia, o sintoma da angústia é isso, né? E ela causa uma palpitação, e a impressão que quem sofre com angústia é de que ela vai morrer de maneira sufocada, entendeu? Como se o ditado que diz por aí, como se o coração fosse sair pela boca dessa pessoa, entendeu? A angústia, isso é uma coisa também tratável, né? Que precisa ser levada diante daquele profissional para poder ele orientar de como fazer, e tem técnicas também de respiração, de tudo mais, para você poder, sabe, trazer o alívio para dentro de si e se livrar daquilo, entendeu? Tudo tem saída, por isso que eu estou dizendo. Às vezes a pessoa ela fica desesperada porque ela não sabe o que fazer na hora em que ela é cometida por aquele mal. Mas quando a gente vai abrindo, como vocês estão dando oportunidade, um assunto tão importante,
as pessoas que estão vendo, que estão ouvindo, e elas começam então a aprender, se vocês me permitir, depois mais para frente, Claro. a gente pode falar de como lidar, por exemplo, na angústia, a técnica da respiração para a pessoa buscar o alívio daquilo que está ali, sendo para ela ali, parece que um ponto final da vida dela, né? Existe sim meios que as pessoas precisam saber para elas poderem, na hora, elas buscar como auxílio para se livrar daquilo que está acontecendo ali, sabe? E você me havia me perguntado para mim, instantes atrás, sobre como tratar, né, o paciente, se eu tratei muitos, certo. foi muitos casos, entendeu? Eu tenho 6 anos já formado, mas eu fiz 1 ano e meio de estágio no hospital de medicina, né? E fiquei 1 ano e meio ali dentro, já tratando de casos, né? Tem algum caso assim, sem expor a pessoa, que não, na verdade nem pode, né? Mas que o senhor pode abrir e explanar pra gente, Por alto, sim. né? Pra dar exemplos pra galera de situações que o senhor enfrentou. Até os sintomas Ajudar as assim, da pessoas, pessoa, até os sintomas seria interessante. Eu tenho um caso assim, por exemplo, quando a gente fala que é muito sério, isso é importante a gente ter novamente refrisar, de que as pessoas elas precisam conhecer melhor essa doença chamada depressão, para eles poderem identificar e não tratar ela como uma coisa qualquer. Sim. Né? Eu atendi uma moça que ela veio do Centro-Oeste e ela é de uma família muito bem conceituada financeiramente. Sabe? Então, o que os pais começaram ali a dar de presente para aquela moça, na tentativa de fazer ela voltar àquela alegria de outrora, mas eles não estavam conseguindo. E começaram a brigar com a moça, entendeu? Com essa pessoa. Começou a brigar com ela e tal, e quiseram até em algum momento agredir ela, porque achava que ela estava fingindo, porque ela buscou um isolamento e tal, e perdeu o prazer de estar no meio dos amigos e começa primeiro se exclui da sociedade, depois daqueles parentes mais próximos, depois da própria família, e busca um isolamento. E aí ela chegou à beira do 3º grau da depressão. Foi quando eles começaram a perceber que estava acontecendo alguma coisa séria e trouxeram. E eu fui o que estava na vez para poder dar o atendimento. E essa moça chegou, ela estava muito deprimida mesmo, e claro que eu precisei de fazer os primeiros atendimentos e depois encaminhar ela para um psiquiatra, que ela precisava de um complemento medicamentoso para ajudar ela a auxiliar e voltar ao seu estado normal, né? Medicação, às vezes, de 6 meses, às vezes de 1 ano, mas o importante é que ela deu a volta por cima, ela conseguiu, entendeu? A gente ensinou, eu usei muitos testes, né, para poder auxiliar, medir o estado ali, mostrei para a família a seriedade de tudo isso, e a família conscientizada do estado dela, deu um apoio, tudo, o apoio é importante, o afago, sabe, aquelas palavras positivas que você vai sempre trazer para aquela pessoa, vai ajudar novamente ela a encontrar a força e recompor aquela energia, porque é uma energia que se esvazia, sabe, e também tem como explicar o esvaziamento dessa energia, porque aquela pessoa que ela vai muitas vezes, Eduardo, na execução de uma tarefa, ela vai se desgastando, ela quer resultado, ela quer muitas vezes num curso passar naquilo porque ela tem sonhos, ela tem desejos, ela quer muitas vezes agradar os pais e ela não percebe que ela vai se cansando, vai acontecendo um esgotamento físico, mental, ela vai começando a perder horário de sono, não vai dormindo direito e vai se desgastando e vai se esforçando, e quando ela percebe, ela já está bastante adoecida. A maioria dos casos são assim. A pessoa ela dá tudo de si e ela não tem noção de que ela está ali comprometendo a saúde dela, e quando muitas vezes se percebe, ela já está naquele estágio bastante avançado e aí para com tudo imediatamente. Aí é onde que causou assombro aos amigos, aos familiares, porque você estava tão bem até ontem eu estava vendo você se esforçar, mas acabou, chegou no limite, se esvaziou, entendeu? Não tem mais forças. E aí o que ela faz? De tão cansada que está fisicamente, emocionalmente, né? Aí ela vai buscar um lugar de descanso, de repousar de alguma forma, sem saber de como ela vai recompor essa energia, ela vai buscar um isolamento. E aí muitas vezes já está num estágio como dessa moça, que ela fazia cursos para veterinária e tudo mais, né?
e os pais ali incentivando, não, a gente está gastando muito com você e tal, e a gente quer o resultado, que nós precisamos de uma veterinária na família, e centralizou tudo na pessoa dela. Colocou muito peso, né? Tudo. E aí a moça foi se deprimindo, que chegou uma hora que ela não começou a dar conta Muita da pressão, né? Muita né? pressão. Muita pressão de todos os lados, exatamente. E aí ela deu o melhor de si, mas chegou uma hora que houve o esgotamento físico e mental e quando ela veio estava muito mal, sabe? O senhor falou sobre as questões prejudiciais para a saúde. Um dos sinais, pelo menos que eu conheço, né? Eu queria ver com o senhor se existe mais algum, que eu vejo que o pessoal começa é a tal da mutilação. Existe muita mutilação. Além desse fator que é mais visível do pessoal começar a prejudicar o próprio corpo ali de feri-lo, tem mais alguma coisa que vai agravando, pastor, nessa situação? Tipo, sei lá, dá alguma coisa, algum problema de estômago? Não sei, tipo, tem mais algum exemplo que o senhor poderia dar, né? Porque às vezes a pessoa tá ali e tem pessoas que estão num estágio e ela não consegue reconhecer, mas talvez um desses sinais poderiam dar aquele um start para ela perceber que ela não tá bem. Então, a questão da mutilação, ela acontece na busca do alívio, né? Toda pessoa que mutila, que se automutila, tem pessoas que cortam não só a região dos braços, antebraço, mas também as alturas das coxas, né? Tem pessoas que é toda cheia de cicatriz, ela busca um alívio no sangrar, entendeu? Então é como se estivesse saindo aquela pressão ruim que está dentro dela, como se estivesse saindo ali naquele sangramento, entendeu? É isso a sensação que o pessoal tem quando faz esse ato de mutilação? Exatamente. Caraca, é uma forma deles colocar para fora aquilo que é tão terrível, o sentimento que está aprisionado. É violento. Dele, que aí eles colocam para fora através da machucadura que eles fazem, entendeu? É uma forma de fazer com que aquela doença se escoa por ali e quando volta de novo eles cortam em outro lugar, entendeu? São tentativas de busca de alívio. Uma válvula de escape. Exatamente. Uma válvula de alívio. É um alívio que eles buscam para aquela tensão que está acontecendo ali, entendeu? Além desse fator, assim, o senhor conhece mais algum tipo, outra válvula de escape que eles buscam? Que não seja tão fatal, vamos dizer assim, que a gente sabe que o extremo mesmo é a pessoa tirar a própria vida. Mas o mais conhecido, que eu sei, já ouvi falar, foi esse mesmo, da automutilação. Olha, eu vou comentar com você um caso, eu atendi, assim, que eu tenho aqui. Eu trabalhei, né, eu quero falar com você, né, eu trabalhei durante 19 anos dentro de um hospital psiquiatra, e lá dentro, assim, eu não tinha nenhuma formação ainda com psicologia nem nada, mas assim, em contato durante 19 anos, então eu vi muitas pessoas com transtornos mentais fazer muitas coisas para tentar buscar o alívio, entendeu? Dessa depressão, vamos dizer, em estágio avançado, né? Isso acontece muito quando ela está em estágio avançado. Uma delas é essa da mutilação, mas eu já vi a pessoa quebrar o próprio pé, entendeu? Caramba! Quebrar o próprio pé para canalizar aquilo na dor ali, para ela poder, sabe, não ficar, aliviar a mente dela, que estava sob uma pressão muito grande, depressão é isso. Ela quebrou o pé, ela fez questão de quebrar o pé, para poder, né, sentir a dor da quebradura, para poder não dar atenção ao que estava acontecendo com a mente dela, entendeu? Então, assim, são casos assim que, se eu abrir para você, talvez não é nem oportuno ficar, né? Porque de tão pesado você poder falar sobre a situação. Falar disso, né? Mas, na verdade, só perguntei pro senhor assim, porque, tipo, às vezes, né, que nem o senhor falou, às vezes a automutilação é tido como frescura. Às vezes o cara tem gente que é mais violento nesse tratar, né? E às vezes é taxado como louco, como psicopata, né? Toda essa situação. E às vezes o cara tá precisando ser encaminhado para um profissional para poder dar esse auxílio para ele sair, então, pastor. Sim, exatamente. Quando você percebe esses sinais, assim, é importante, muito importante, de novo, eu fiz esse podcast que vocês estão fazendo, de trazer, abordar esses assuntos tão importantes para poder abrir a mente da sociedade em relação a isso, que isso está tão presente hoje na juventude, por uma série de questões, sabe, que você sabe que os jogos
pensamentos contínuos também deixa as pessoas num estado assim depressivo, muitas vezes, até com muita violência que se pratica. Tem muitas coisas que são abafadas, entendeu? Que não são trazidas à tona, mas tem muitas coisas que levam a pessoa, muitas vezes, a desenvolver uma depressão por causa do foco contínuo numa coisa que ela faz, e ela não consegue abrir o campo de visão dela para outras coisas, e ela acaba deprimido. Acaba deprimido. E quando você orienta a família para ela poder ficar mais atenta a esses casos, você consegue perceber em pequenos sinais que aquela pessoa ela está fora do seu estado normal, ela está num estado anormal. E aí você pode, naquele momento, sabe, pensar na possibilidade de trazer um profissional de saúde dentro da sua casa, porque tem o psicólogo que faz o trabalho domiciliar, né? No caso, eu faço o trabalho domiciliar. Legal. Se eu sou chamado para ir atender uma família, porque às vezes o paciente não quer vir até o âmbito da sessão, então eu vou facilitar, eu vou até ele, entendeu? Eu vou até ele. Recentemente atendi uma criança que estava em estado de surto, me chamaram e tal, e eu fui até ele. Não quis vir até mim, certo. Então eu fui até a criança, dei um suporte para a família, atendi e tal, e mostrei para eles que aquela criança precisava de um acompanhamento, né? E já estava também já num estágio que precisava de um complemento medicamentoso para poder acalmar ele ali e ele ter um seguimento. Pegando o gancho, o senhor comentou referente aos jogos, né? Não endemonizando o computador, o celular ou os jogos, mas o uso sem moderação desses equipamentos hoje tem ocasionado, a maioria dos casos, o senhor sabe dizer assim, tipo... Pode ser um gatilho. Um gatilho, porque, vamos colocar assim, ó, eu conheço jovens, vou falar que é da minha família, pelo fato, ele tem a maior liberdade, ele tem muita autonomia de conversar com as pessoas através do computador, mas chegou aqui no pessoal, ele já se trava, ele não consegue, ele não consegue destravar ali e levar adiante uma conversa, ele tem mais dificuldade de fazer... Retrai. Ele é retraído, né? Então, hoje o uso excessivo tem ocasionado mais casos do que seria o normal, vamos colocar assim, professor? Tem. Eu poderia afirmar com você isso assim de maneira muito, muito tranquila, sabe, Eduardo? A jogatina, de maneira geral, assim, para quem tem o domínio, o controle do jogo em si, não é. Tipo, o cara vai ali 20 minutinhos. Lazer. É um lazer, pra distrair. Ele tem o domínio daquilo, entendeu? Agora a pessoa a maioria das pessoas fazem daquilo um vício, entendeu? Não consegue fazer outras tarefas, outras obrigações, porque está focado naquilo. E quando ele é solicitado a sair daquilo, deixar um pouco para poder fazer outras coisas que também são importantes, muitas vezes a reação é de uma pessoa que já está, sabe, precisando até de ajuda, entendeu? Então há jogos que muitas vezes é usado assim, é um gatilho que vai muitas vezes levar a consequências desastrosas, e a gente sabe de muitas coisas que têm acontecido por aí, né? Claro que as pessoas abafam muito, né? Nesse âmbito, assim, o cara que já vive isolado no jogo ali já fica um pouquinho mais complicado de identificar, porque já é um hábito do cara, né? Ou não? Não, é assim. Tem pessoas, como eu disse, a minha estrutura mental não é igual à sua, não é igual do Paulinho, entendeu? Sim. Pode ser que nós três tenhamos a mesma estrutura mental forte, né? Capaz de ter domínio sobre o que nós fazemos e não sermos dominados sobre aquilo que fazemos, entendeu? Infelizmente tem pessoas que têm uma estrutura bem fragilizada, que quando ela põe o foco naquilo, aquilo afeta tudo, ela. É o tudo dela, entendeu? E ela não aceita você muitas vezes querer que ela saia daquilo num determinado momento que você está precisando dela, para ela poder fazer outras coisas que também são importantes, entendeu? E aí você percebe que aquela pessoa ela está influenciada por aquilo ali e pode desencadear, sim, uma série de coisas que a gente ouve por aí, até de morte dentro da família, entendeu? Caramba! Você tem alguma pergunta? Manda. A gente já apontou aqui, pastor, questão de sintomas, a gente já apontou como é que a pessoa consegue... se descrever, né? Como é que eu posso falar? Meio que tem um pré-diagnóstico. Isso, se autodiagnosticar. E a família também tem como se diagnosticar isso. E aquela pessoa que tive amigos que tava assim, pastor, o cara ri pra todo mundo, o cara
fora de casa é a pessoa mais feliz do mundo. Aí, trabalho normal, aconteceu esses tempos, vou até contar aqui, meio por alto. O menino deu risada pra todo mundo, sempre feliz, contando piada, sempre alegre, tranquilo. Trabalhou a semana inteira, sábado trabalhou até meio-dia, fecharam a loja, no domingo de manhã ele se suicidou. Tipo, sintomas nenhum, não deu nada, quando viram, ele tava lá. Ele acabou se enforcando. E aí, como... Paulo, é assim, nós somos, eu sempre digo, parto desse princípio, nós somos fortes e somos fracos. Você está entendendo? Há muita maneira de mascarar uma realidade. Você finge que está feliz muitas vezes. Você finge que está feliz, você até esboça um sorriso para alguém, você até presenteia alguém, mas na verdade por dentro você está infeliz. Você tá ali, você busca muitas vezes um lugar ali à parte para você poder chorar, para você poder até se recompor, para mais uma vez você fingir que está feliz, que está... E existe muito isso, o mascarar. Eu posso falar para você de alguns casos que eu também presenciei de pessoas assim. Eu tive, uma época, um amigo muito querido, né? E nós passamos uma noite junto com mais uns amigos numa danceteria e tal. E estava aparentemente tudo bem e tal. E de repente, no dia seguinte, esse cara também me disseram para mim, você sabia que o nosso amigo lá, o fulano de tal lá, acabou de se matar. Eu falei, mas como é que é isso? Né? A mesma pergunta. Aí eu falei, mas tipo, não faz sentido, né? Falei, como é que é isso? Não, ele se jogou num poço. Caramba! Se jogou num poço que tinha no quintal da casa dele. Eu falei, mas se jogou, tal. Eu fui saber da história. Assim, depois fui conversar, mais ou menos umas 8 pessoas da família dele teve a mesmo tipo de morte. Cometeu a mesma situação. Aí eu pensei comigo, falei, como é que a pessoa pode mascarar uma situação, sabe, de fingir estar feliz, né? Passamos uma noite ali e tal, e de repente no dia seguinte acontecer isso. Aí eu fui entender melhor isso quando eu, de fato, fui para a faculdade estudar psicologia para entender um pouco sobre esses fenômenos que acontecem na mente do ser humano e que leva a pessoa a agir de forma repentina com situações trágicas assim, entendeu? Certo. Então é assim, muitas vezes a pessoa ela tem uma situação não resolvida, é um conteúdo reprimido, que a gente fala, uma coisa que quando ela está sozinha, aquilo vem à tona e é muito forte, amarga tal, mas ela consegue, enquanto ela tem um certo grau de possibilidade de manter aquilo sossegado dentro dela, buscando muitas vezes no alcoolismo, buscando muitas vezes uma porção de droga, muitas vezes para mascarar aquela situação ali, ela consegue de alguma forma expressar assim que ela tá com essa felicidade. Um falso alívio, né? É um falso. Tão logo ela sai daquela sensação ali, né? Ela volta muitas vezes a estaca zero. E é nesse momento que ela é impulsionada por essa força negativa, essa energia negativa, a cometer muitas vezes contra a própria vida, muitas vezes ela tenta, às vezes, a tirar a própria vida, não consegue, às vezes fica aleijada, né? Então é uma coisa que acontece, é um fenômeno que está dentro de cada pessoa e só precisa de um gatilho para ele poder disparar, entendeu? Certo. No caso, um é o jogo, outro é busca de uma bebida, outro qualquer coisa é uma coisa que vai ajudar essa pessoa muitas vezes buscar um descaminho e dar um ponto final na vida, certo. entendeu? E que nem o senhor comentou, sempre tem uma coisa que não foi tratada. Exatamente. Uma mágoa, alguma coisa assim, sempre... Geralmente isso está associado assim, gente, né, uma família, por exemplo, quem nasceu numa família onde que tinha ali um berço alcoólico, a gente chama isso, né, um pai agressivo, tal, e muito fácil desenvolver a depressão ou qualquer outra sintomática na família por causa da violência que era praticada, entendeu? Aquela pessoa estava ali, chegava, era violenta, agressivo, muitas vezes grita e a criança já nasce traumatizada ou desenvolve traumatizada, cercada de medo e tal. Então, ela pode, num ambiente assim, desenvolver várias doenças.
pode desenvolver várias comorbidades ali por causa daquele ambiente onde ela foi criada, né? E isso tem muito a ver com o ambiente onde a pessoa é criada. Se ela é muito cobrada, se ela é muito castigada, se ela é muito exigida demais, ela pode desenvolver. Ela pode, e tem muitos casos assim, né? Principalmente numa família onde tem alguém que tem o problema com o alcoolismo, né? Pegando esse âmbito dos traumas, que o senhor falou, desenvolvimento no crescimento da criança ou do adolescente, como que fica, ou na verdade assim, como fica não, o senhor já tratou, né, de algum caso assim, tanto tendo conhecimento para poder identificar e usando também a fé, através da palavra? Pois é, então, eu toda paciente que vem até mim, ou eu vou até ele, porque como eu disse, eu atendo a domicílio também, eu procuro primeiro saber se a pessoa tem uma fé. Se ela tem, eu vou respeitar naquilo que ela crê, entendeu? Eu não vou mexer na fé dela. Eu tenho uma fé. Então, o meu princípio de tratamento, você crê em alguma coisa? Porque quando você crê em alguma coisa, você tem mais facilidade para poder ajudar essa pessoa no resgate daquele problema que ela está vivenciando, entendeu? Uma base já, né? Isso. Então eu parto desse princípio. Você tem a fé? Tenho. Você crê no quê? Eu creio. E isso está funcionando para você? Muitas vezes eu vou perguntar, isso está funcionando para você? A fé que você está crendo está funcionando? Está te ajudando? Não, eu só creio, porque às vezes só crer em alguma coisa, mas não ter resposta daquilo que se crê também não adianta. Então, eu vou partir desse princípio. Você tem sido ajudado na sua fé? Você tem tido resultado tal? Por que você acha que você está assim e a sua fé não está te ajudando? Eu vou partir, eu vou bagunçar, vou revirar ela para poder dar a ela um caminho. Eu preciso de dar um resultado para quem procura o meu lugar onde eu atendo, entendeu? Então eu preciso dar um resultado, eu debruço em cima da causa da pessoa para poder ajudar ela de fato a compreender o que está acontecendo e ajudar ela na caminhada. Então eu vou partir desse princípio da fé. Se eu percebo que ela de fato, ela diz, não creio em nada, aí eu vou, né, com toda a forma, um jeito respeitoso, porque a gente precisa de ter esse cuidado, eu vou então colocar ali para ela a importância de crer, entendeu? E já tive sim resultados maravilhosos, entendeu? Depois que eu ajudei, fiz a parte profissional, vamos fazer uma oração agora, tal, né? Pedir ali a bênção para Deus de uma forma, né? Em uma forma sábia, sem falar de religião, de, né, entrar nesse campo, mas eu pedi ajuda para Deus. Pedi ajuda para Deus, eu quero que essa pessoa seja ajudada. O Senhor é o único que sabe o que está se passando na mente, no coração dela e tal. E de repente aquela pessoa tem uma recuperação assim tremenda. Fantástico. Né? Top. Porque às vezes o que faz a pessoa viver esse vazio, essa solidão, às vezes é falta do próprio Deus estar ali, sabe? A ausência do amor de Deus. Exatamente. Tudo se resume nisso, a verdade é isso, né? Agora eu vou pegar outro gancho no mesmo que ele tá falando, o senhor está falando aqui. Não, só vai. Falando em ausência de Deus, né? Nessa questão da pessoa que não crê, o senhor levar ela a crer e ajudar nessa questão. E quando o cara, ele é da igreja, às vezes ele é um obreiro, às vezes ele é um músico, ou até mesmo, vamos colocar aqui um pastor, porque a gente teve anos atrás aí vários casos de suicídios de pastores, né? Como lidar com isso, pastor? Tipo assim, para não ficar muito... vamos dizer assim, a pergunta não ficar... massiva, né? Sempre repetitivo. Não, nem por esse fato. É que eu não quero deixar uma maneira pejorativa para quem tá ouvindo, porque assim, geralmente, às vezes a gente escuta assim, depressão é a ausência de Deus. Mas o cara tá na igreja todo dia, tá buscando, e que nem o senhor falou, geralmente é a falta de tratamento de uma coisa que ficou, né? Já teve casos que o senhor pegou, tipo, de pessoas já há anos de igreja e ela entrar em depressão e o senhor ajudar ela? Sim. E não vou aqui abalar a estrutura de ninguém, mas como eu disse para você, eu trabalhei dentro de um hospital durante 19 anos praticamente, um hospital psiquiatra, e posso dizer para você que 60% daquelas pessoas que estavam ali internadas eram pessoas que vinham da igreja. Vinham da igreja. São pessoas que estavam ali... Né, tinha uma fé. Tinha uma fé, eram pessoas que estavam ali dentro. Mas o que acontece?
esse esgotamento mental, esse esgotamento ali, sabe, a cobrança, tem pessoas que ela não tem estrutura para poder ser cobrada, você tem que saber lidar, conhecer o ser humano que está do seu lado, sabe, e ao ponto de identificar a capacidade dela de lidar com as coisas, porque a imposição, você impor obrigações e coisa e tal, você vai trazer uma dificuldade para essa pessoa e que vai fazer ela muitas vezes desencadear um sofrimento psíquico tão grande, importante se ela é crente ou não, que ela vai muitas vezes se sentir tão incapaz, tão impotente, e ela vai começar a ter a sensação de que Deus na verdade, nunca fez parte do mundo dela e coisa e tal, e ela vai começar a mergulhar de repente num pensamento de que a melhor coisa para ela é tirar a vida. Ela vai começar a pensar que tem pessoas que tá olhando para ela, tá desdenhando dela. Ela vai começar a criar dentro da mente dela pensamentos falsos, né? Pensamentos que a gente chama de pensamentos intrusores ou pensamentos disfuncionais, criação que ele mesmo vai criar, mesmo sendo ali uma pessoa que serviu a Deus há muito tempo. Ele vai chegar uma hora que ele não vai mais acreditar que Deus, ele pode ser assistido por Deus, entendeu? Ele vai voltar a ter uma dureza, não por culpa dele, que eu já vi muitos casos assim, tive até auxiliando uma família que perdeu uma pessoa que viveu na igreja há muito tempo e um estado de suicídio, né? Aí, pastor, eu não entendo por que isso aconteceu. Eu falei, pois é, porque nossa mente é cheia de mistérios, cara. A gente tem que saber, sabe, cultuar a Deus, saber onde está Deus, sabe, naquele momento, e saber que você precisa de cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde mental, entendeu? Sabe, saber perceber que tem hora que você precisa de ir num profissional, fazer um exame para ver se está gozando de boa bem das faculdades mentais, entendeu? E não ficar brincando com a sua mente. A nossa mente é sensível, cara. Complicado. Sabe, é muito sensível, assim, e ela requer cuidados, e cuidados importantes, entendeu? Então é saber, eu sou um pastor, mas eu sei muito bem onde está Deus, em que momento eu devo invocar, em que momento eu devo apresentar a Deus às pessoas. Eu não sou daquele tipo de pastor que enfio Jesus a goela abaixo de ninguém. Eu respeito, sabe? Eu ofereço Jesus quando eu vejo, né, para poder não fazer uma coisa, não distorcer aquilo que eu estou trabalhando naquela pessoa ali. Porém, né, a gente sabe que essa questão do suicídio, por exemplo, de pessoas que estavam dentro da igreja, isso acontece. Isso acontece muito. Mas chega uma hora que a pessoa ela começa a perceber esse endurecimento no coração dela, e ao invés dela procurar ajuda, ela não comenta com ninguém. Sabe, a maioria das pessoas que adoecem, e não é da noite para o dia, não, viu, Eduardo? É coisa que leva tempo. É um processo, leva às vezes 2, 3 anos, até a pessoa chegar nos finalmente. Não é nem dias, é anos. É anos. E às vezes, numa conversa como essa que a gente está tendo aqui, você pode perceber sinais de que aquela pessoa está precisando de ajuda. Sim. Você pode perceber, às vezes, muitas vezes, Jesus dá tanta dica pra gente, né? A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes, numa palavra, você percebe que a pessoa não está bem, né? Você percebe que a pessoa, às vezes, está um pouco irritada, que a pessoa está impaciente, que é o que mais a gente vê na psicologia, é o comportamento das pessoas, como as pessoas se comportam na maneira de falar, de perceber, de olhar para as coisas, entendeu? Então, você percebe quando a pessoa está dando sinais de que ela está precisando de ajuda. E aí é hora de você oferecer ajuda. Por isso que a gente tem que estar pronto para oferecendo. Vem cá, está tudo bem com você? Sabe que às vezes a pessoa começa a ter a sensação de que ninguém se importa com ela. E ela vai se isolando mentalmente, entendeu? Ela vai fazendo aquilo, mas porque ela está ligada no automático, mas ela já não faz mais na esperança de ter resultado nem para ela. Aí vai ficando assim e tal, e vai aquilo fortalecendo na mente dela, e a gente sabe que a coisa ruim existe de fato para fortalecer todo o pensamento que vem de forma negativa, tá aí, né? Ele vai fortalecendo, olha, isso aqui não está dando mais resultado para você, porque você não... e tal. E muitas vezes a pessoa ela chega a cometer a contra a própria vida, mas ela é um processo, ela está doente às vezes 2, 3, 4 anos e ninguém percebeu. Então não é da noite pro dia. Não. Hoje eu estou em depressão, amanhã eu tô me suicidando. Não, é um processo. Entendi. É um processo. Outra coisa, pastor, eu até
a gente sabe que existe a maldição hereditária, né? O senhor acredita que exista também, tipo, a maldição da depressão hereditária? Por exemplo, na minha família tem vários casos de depressão, então já tem vários casos, eu também vou ficar em depressão. Levando para esse lado, sabe? Tipo, há várias gerações tiveram depressão. Existe isso ou não existe? Nada a ver. Paulinho, eu separo assim, no campo espiritual e o campo natural. Por exemplo, o que eu entendo como maldição hereditária? Tudo que vem aquilo que é acometido na gênese da pessoa. Por exemplo, alguém que teve, por exemplo, um problema cardíaco, dentro de casa, pode ser que alguém herde aquele problema. Eu já vi isso muitas vezes acontecer, entendeu? Eu herdar a doença porque é uma coisa genética, entendeu? Tudo que é genético é possível que alguém receba aquela carga negativa como sucessor daquele pai e vai passando-se de geração em geração. Certo. Tá? Mas também eu entendo que quando se fala de maldição hereditária na questão, no campo espiritual das coisas, existe sim. Aquele espírito que muitas vezes induziu aquele pai de família a ser um alcoólatra, né, que convenceu ele a viver naquela prática o tempo todo, e a convivência daquele filho juntamente daquele pai alcoólatra, ele pode herdar aquilo. Sabe, por algum motivo, às vezes por causa de ira, ou porque o pai ensinou, ou alguma coisa do tipo. Então, o herdar aquele mal, sabe, isso se faz presente há muito tempo dentro das famílias, né? E tem muita gente que herda isso, e muitas vezes quando você pergunta a alguém, não, eu fiz porque meu pai fazia. Meu pai era assim, eu também sou assim. Entendeu? Então é uma forma de você herdar. Muitas vezes você herda não sendo geneticamente, você herda ali, você passa a ser herdeiro de um vício e também acaba consumindo pelo fato de você ter convivido com um pai alcoólatra. E, na infância ali bebia e tal, começou a deixar um resto de bebida, você foi lá e começou, desenvolveu também o alcoolismo. Então isso é uma coisa que eu digo que o demônio que muitas vezes incitou aquele pai de família, transformando ele num homem alcoólatra, pode também invadir a geração, pegar alguém que não está protegido por Deus e fazer dele um alcoólatra também. É uma maldição hereditária. Mas assim, trazendo paciência, só por meio da genética que você pode dizer que alguma coisa é hereditária, uma diabetes, um câncer, né, como você já viu. A minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, câncer está destruindo a família. Às vezes se leva-se, né? Mas é uma coisa que é demônio. Tudo que está por trás do sofrimento tem a ver com, né? Tem um dedinho do maligno. Mas é uma coisa genética, né? Que passa de pai para filho dentro de casa, né? Outra questão é importante saber, questão de idade, pastor. Depressão não tem idade. Não tem idade. Depressão não. Hoje tem crianças aí com 9, 10 anos que estão aí buscando tratamento, né? Pequenininho. Tem crianças aí com 9, 10 anos. Recentemente eu vi um documentário aí, muitas crianças na faixa de 9, 10, 11, 12 anos aí, com depressão. Depressão, perdeu totalmente a vontade de ir para a escola. Tem sim. Porque sabe, o que está acontecendo, gente? Que também depois do avanço da tecnologia, estão fazendo uma coisa muito feia dentro da família, que é você muitas vezes deixar a criança à vontade com um tablet na mão, com celular, você está entendendo? Dá o celular para parar de chorar. Para parar de chorar, entendeu? Isso é prejudicial para o psíquico da criança? Também, porque ela vai muitas vezes interagir com muitas coisas, com muitas informações, com muitas coisas que aparecem no âmbito da tecnologia, que não é para a idade dela, não é para aquele momento da vida dela, entendeu? Então aquele vício, aquela obsessão por aquilo ali, de eu quero mais coisa, esse consumo tecnológico vai levar a criança a uma depressão. Quando você tenta tirar aquilo ali dela, é como se você estivesse tirando um copo de cachaça de alguém que bebe há muitos anos. Caramba! É viciante, então, isso aqui para criança, isso aqui é perigoso. Perfeitamente. Então fica um alerta para os pais, né? Perfeitamente. Teria uma idade, vamos dizer assim, mínima para começar, tipo assim, a ter um primeiro contato com tela? O senhor teria uma ideia? Pastor Eduardo, eu digo assim, que não tem idade, mas o que você tem que ter é o controle de quanto tempo você vai deixar a criança, usar com moderação, entendeu? Olha, você vai ficar meia hora hoje, né, meia hora de manhã, meia hora à noite, não tem problema, você não vai ficar sem o contato da tecnologia, mas você vai ficar meia hora, mas não, é meia hora, sabe? Você tem que ensinar
a criança, entendeu? E não deixar à vontade, como você bem disse aí. Não, eu quero que o meu filho não me incomode. Então eu vou dar um celular para ele, fica lá no quarto e fica o tempo todo. Você não sabe o mal que você está fazendo para o seu filho. A longo prazo está destruindo a própria criança. Mas sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O resultado não vai ser nem um pouco agradável, que vai acontecer futuramente, entendeu? Outra coisa. Manda lá, mano. Sua vez. A questão do Covid. A gente sabe que veio o Covid aí, infelizmente aconteceu isso, e a gente sofreu muito com esse negócio de quarentena e essas coisas. O senhor já era psicólogo antes do Covid. Já era. O senhor percebeu que teve uma alta depois dessa quarentena, desse povo fechado, assim? O senhor percebeu que se teve alguma alta ou continua a mesma coisa? Ou a depressão aumentou muito? Aumentou muito, aumentou mais ou menos, nada. Eu vi aí uma estatística feita aí mais ou menos 60%. 60%? 60%. Por quê? Porque as pessoas buscaram com muito medo daquilo que se anunciava, um isolamento, né? As famílias ali, todo mundo. Então, o que acontecia? Naquele isolamento ali, solicitado pelas autoridades, não sai de casa e tal, máscara. Então, houve-se muito consumo tecnológico dentro de casa, enquanto estava ali se esperando passar, amenizar a potência desse vírus. Certo. Então, o consumo foi muito grande de tecnologia e de drogas e de álcools dentro dessa casa. Então, aumentou muito mesmo, quase 60% o nível dessa doença, né? Meu Deus, 60% é muita coisa, cara. Muita coisa. Tenso. A cada 100 são 60 pessoas. Então houve muito mesmo, sabe? Muita gente aqui, inclusive aqui nós recebíamos telefonemas direto aqui para poder ajudar pessoas que estavam realmente entrando num estado de depressão da própria igreja. Por isso que a gente está falando desse assunto que é tão importante, porque, né? Você vê que a diferença, a importância de você estar conectado com Deus. Quando houve essa obrigatoriedade de separar a pessoa da igreja e buscar esse isolamento, logo ela, num lugar de Deus ali, aquela necessidade de estar com Deus, ela buscou uma outra coisa para suprir aquela necessidade. Então eu vou consumir a tecnologia, vou consumir e tal. E esse consumo, ele pode trazer resultados indesejáveis, entendeu? Nossa. E houve um aumento muito grande, houve uma taxa muito grande de homicídios, entendeu? E foi muito sério, e ainda continua sendo sério, que agora que está realmente... Está amenizando, né? Mas os efeitos, eles ficam a longo prazo, né? Fica, Paulo. Como eu disse, a depressão, ela tem cura. Se for observado ela ainda no início, entendeu? É muito fácil e muito rápido de tratar, entendeu? Até com 3 meses você consegue ali... voltar aquela pessoa à realidade dela e ela continua. Mas se deixar passar para o segundo estágio, que é o grave, ela já vai ter uma dificuldade. Ela vai precisar do acompanhamento psicológico, mas também, possivelmente, até de um complemento medicamentoso para poder amenizar o estado dela de ansiedade e de outras doenças que também se associam com a depressão, né? Certo. Então, ela vai precisar. Mas também, depois de um período ali se tratando e tal, o psiquiatra vai diminuir aquela dosagem ali até ela vai voltar ao normal. Então, tudo sim pode alcançar a cura, sim, sabe? Desde que você faça o acompanhamento direitinho e tal, e você pode se safar de qualquer tipo de... Certo. A gente está vivendo, né, o Setembro Amarelo, é o setembro contra o suicídio, né? Uhum. O senhor, como psicólogo, entende que toda pessoa que tenta o suicídio, tenta contra a sua própria vida, ela está no estado avançado de depressão, ou tem alguns casos que a pessoa não está em depressão e ela tenta o suicídio? Não, aí varia. Aí pode estar outros transtornos ali, né, instalados. Então tem outras coisas. Tem. A depressão pode ser um dos fatores que vai levar essa pessoa a cometer o suicídio, pode, né? Mas ela vai ter que já estar em terceiro nível já, né? Um estado cronificado, né? Já vai estar ali. Mas tem muita gente que né, por causa de outros transtornos, né? Transtorno, por exemplo, de ansiedade, que é uma coisa que quando não trata, ele chega também a ser cronificado, a pessoa começa a ter alucinações, né? Mas daí vamos também que comete muito suicídio, a esquizofrenia, né? A pessoa que tem a esquizofrenia, a pessoa que tem, enfim, outras doenças
oriundas da mente, que a maioria dos que acontece são aqueles que fazem acompanhamento com medicações, entendeu? Entendi. Essas pessoas muitas vezes têm estados alucinógenos, né, por causa daquela droga que está sendo usada, muitas vezes para poder ajudar ela ali na vivência dela. Muitas vezes ela vai dar cabo à própria vida dela Por bobeira. Por bobeira, né? Não diria assim o termo bobeira, mas assim, por aquilo que assombra a mente dela, entendeu? Como eu disse para você, a nossa mente é muito delicada. Por exemplo, a pessoa, quando ela está, né, com o esquizofrênico, por exemplo, ele deixa escapar a imagem, muitas vezes, da mente dele. Ele vê vultos, ele ouve vozes, ele fala com pessoas, né? Ele fala com imagens, entendeu? Então a pessoa que está nesse estágio, ela pode, né, cometer contra a própria vida, assim, né? Porque ela não tem noção, muitas vezes, de espaço, da realidade dela. Ela vive fora da realidade dela, entendeu? É uma realidade paralela Exatamente. Ela não tem noção, muitas vezes, né? Por isso que nem pode deixar uma pessoa dessa assim, sem um acompanhamento, ou morando num lugar, por exemplo, muito alto, ou num lugar onde tem muito trânsito e tal. Né? Os cuidados são redobrados, né? Pessoas que estão vivendo assim. Nossa. Por isso que, às vezes, a pessoa que toma essas medicações, elas precisam, muitas vezes, estar acompanhado de familiar, acompanhado de pessoas que vai ali dar aquele suporte para ela poder não vir não cometer nem contra ninguém, porque ela pode entrar ali num surto e, de repente, achar que está acontecendo alguma coisa ali que, na verdade, é dentro da mente dela, e ela vai, muitas vezes, agredir ou vai até fazer uma coisa errada contra alguém, porque é a ação da medicação, tá entendendo? É como se ela estivesse no mundo paralelo, vamos colocar assim. Exatamente. Fora da realidade. Exatamente. Caramba! Exatamente. É interessante essa parte, porque a gente frisa muito em questão de depressão, e a gente esquece de outras doenças que atacam a mente das pessoas, né? E não é só a depressão, né? Tem várias coisas que tem. São muitos transtornos, né? Que a identificação são muitos transtornos que acomete a mente da pessoa ali, né? E ela pode, principalmente o que está fazendo uso controlado de remédio, ela tem que ter o suporte de alguém ali meio que perto dela o tempo todo, 100%. entendeu? 100%. Né? A depressão, ela provoca esse esvaziamento na mente humana, né? Esvazia a pessoa de toda energia positiva e leva ela muitas vezes a buscar esse isolamento, mas ela também precisa de cuidado, ela precisa de pessoas próximas, de pessoas conversando, entendeu? Porque senão ela pode também acometer também contra a vida dela, sabe? Então, assim, se a gente colocar assim, a pessoa em depressão, se a pessoa que está assistindo sabe que tem alguém em depressão, encher ela de carinho, de amor. Sempre tá da atenção. Exatamente. É uma forma de tratamento, então. É uma forma que vai ajudar e vai ajudar muito, entendeu? Certo. Pessoa próxima ali dá uma atenção, vai ajudar muito, né? Agora, uma coisa que eu quero falar para você, assim, da questão da depressão, Paulinho e Eduardo, é assim, tem pessoas que às vezes ela perde o apetite. Né? São sintomas da depressão. Ela perde o apetite, ela tem aversão à alimentação. E ela começa a emagrecer e pode até essa doença evoluir para outras doenças, entendeu? Ela pode desenvolver, a depressão levar ela a desenvolver uma bulimia, uma anorexia, entendeu? Porque ela perde completamente o apetite, né? E outros já comem de forma exagerada. Por isso que às vezes você vê algum depressivo bem gordinho, tal, é porque a depressão faz ele comer muitas vezes de maneira desordenada, entendeu? Ele volta de noite e tal, ele quer saber, ele está sempre comendo. E por que isso? Porque ele tem uma necessidade de suprir uma carência que está dentro dele, e muitas vezes uns buscam na alimentação, entendeu? Busca na alimentação e aí acaba ficando ali engordando um pouquinho, e outros muitas vezes a falta do apetite, né, que vai levar ele a um emagrecimento e de repente Entrando nesse âmbito que o senhor falou, às vezes a pessoa ela entra, come demais, ela não deixa de comer, e como conviver com essa pessoa e como tratar ela, pastor? Tipo assim, eu sei que aquela pessoa ela tem depressão,
Eu sei que ela tá numa crise difícil e às vezes que a gente tem mania de tratar diferente. Isso seria benéfico? Ou vamos dizer assim, trata ela como uma pessoa normal pra até... Eu até comentei no começo, às vezes ela se acha um fardo para as outras pessoas. Como familiar ou amigo, né, faz para poder conviver com essa pessoa? De que maneira o senhor instruiria os amigos e os familiares tratar essa pessoa que está numa condição, né, com um problema psicológico ali nessa área? Bom, uma coisa importante assim é você não excluir essa pessoa do âmbito familiar, não deixar ela viver isolada, porque ela já está com um sentimento de solidão, de incapacidade, que a depressão gera tudo isso, né? Sentimento de impotência, de incapacidade, de eu não presto, eu não sirvo para nada mais, tal. Ela tem na consciência dela que ela perdeu tudo que de bom ela tinha. Então você vai ajudar essa pessoa a se recompor. Muitas vezes mantendo ela dentro da realidade dela, falando para ela da realidade dela. Não, nossa realidade é essa, você é uma pessoa importante sim, você só está passando por um período difícil, tal, mas já isso vai passar, sabe? Sempre com aquelas palavras positivas, sabe? Isso é só um período, daqui a pouquinho você, né? Mas também, eu vou sempre dizer, não deixar de buscar ajuda psicológica, entendeu? Para poder esse suporte também de um profissional vai ajudar essa pessoa ali nas sessões psicológicas que ela vai fazer, no tratamento que a gente oferece, né, para essas pessoas, vai ajudar ela novamente a se recompor e voltar ao seu estado normal depois desse acompanhamento que ela fizer. Mas a família, que é o que mais convive perto dessa pessoa, não pode ficar tratando ela também como um coitadinho e tal. Não, tem que tratar ela como uma pessoa normal. Como ciente, se não tivesse acontecendo nada. Exemplo ali, mais ciente. Isso, ciente de que ela tem ali, está passando por aquilo, mas mantendo ela dentro da realidade dela. Tratando sim, palavras, né? Palavras de amor ali e tal. E sempre dizendo, não, você é importante, sabe? Sempre falando que essa pessoa é importante. Você é muito importante para mim, você faz parte da minha vida e tal. E outras pessoas passam por situações semelhantes à sua e já deram a volta por cima, você também e tal. E isso vai fazer a pessoa, né, aos poucos, sentir o desejo novamente de voltar a lutar pelos ideais dela, né? Se estudava, quer voltar a estudar. E a gente tem, assim, testemunhos de muita gente que de repente deram a volta por cima e deixaram para trás, passaram, venceram a doença e tiveram um segmento na vida, né? Certo. Uma pergunta, pastor, também. Outra pergunta. Questão assim, por exemplo, eu tenho um amigo e eu vejo que ele tá entrando na depressão, só que a pessoa não se abre. Seria interessante, tipo, eu tentar invadir a privacidade dela, tentar ajudar, ou esperaria ela se abrir? Olha, eu sempre digo que o bom amigo é aquele que não olha assim para a invasão da intimidade. Certo. Se você percebe sinais de que aquela pessoa está se comportando de uma maneira diferente daquela que você costumava ver nela, está na hora de você chegar e falar para ela, dizer por que você está assim. Sabe, sempre chamar para um lugar à parte para conversar, sabe, porque às vezes esse vínculo que você tem com ela vai falar para você o que está se passando com ela. E se for um caso que você percebeu, você que está sabendo, está ciente agora de como é a sintomática de uma depressão, de uma angústia, dizer para ela, olha, você não quer que eu vá com você num profissional aí não? Para poder ajudar você e tal. Eu acredito que você esteja precisando e tal. Explica como que é esse profissional. Ele é um que cuida da saúde mental, ele não cuida, ele não é formado só para tratar de pessoas doidas como se pensam por aí e tal. Mostrar para ele e tal, que ele precisa, que ele é importante, dizer, olha, cuida e tal. Levar essa pessoa, sabe, a realidade, fazer ela entender que ela está precisando, né? E aí, com certeza, ela vai ser muito grata a você, porque o amigo é isso. O amigo bom é aquele amigo que está vendo ali a realidade do outro e percebeu que está diferente, não conversa muito como conversava, não brinca muito como brincava, já está dando sinais de que tem alguma coisa ali. Ou às vezes isso é só uma questão que está acontecendo dentro da casa dessa pessoa, um desentendimento, e ele está chateado, está precisando de conversar com alguém, e alguém vai precisar de instigar ele a conversar. Você não quer falar comigo, não?
Nesse assunto mesmo, o senhor já comentou que o senhor já fez estágio, o senhor já trabalhou num hospital. Para me ajudar a pessoa, o SUS ele disponibiliza questão de psicólogos, o senhor orienta a procurar essa ajuda, um psicólogo particular, o que o senhor orienta hoje assim? O SUS tem um bom tratamento. Eu não falaria mal do SUS em momento algum. O SUS é muito bom, Certo. só que você tem que ter paciência com o SUS. A verdade é essa, entendeu? Que eles têm uma demanda muito grande de atendimentos e na questão psicológica é muito. Então, quando você marca lá um psicólogo lá para começar o primeiro atendimento daqui a 60 dias, eles têm uma agenda. Nossa, demora muito. Eles têm uma agenda. Então, o que faz? Tem outros meios que você pode estar fazendo uso. Por exemplo, não vou fazer propaganda aqui de maneira nenhuma, mas, por exemplo, tem outros planos de saúde aqui na Grande Curitiba. Eu usava muito deles. Você paga lá uma consulta, lá, por exemplo, de R$90 e você atende com um profissional. Se você for buscar ele particular, uma consulta, posso falar mais ou menos o valor? Pode, Posso, não tem problema. Até para orientar a galera. Então, assim, uma consulta com um profissional é no mínimo R$200, R$300 uma consulta. Mas seria só uma consulta, não o acompanhamento, né? Isso é só uma consulta e você vai naquele primeiro momento fazer uma anamnese para poder entender o caso da pessoa, depois você vai marcar as sessões. As sessões você pode amenizar. A consulta é mais ou menos isso, uma consulta é R$200, R$300, dependendo do profissional. Certo. Agora, tem profissional que cobra R$200 cada atendimento que ele faz, cada sessão. Se ele marcar um pacote de 10 sessões, mais ou menos, tem que ter com Tem outros que são mais, né? Dependendo da condição. Eu vou fazer para você a R$100. E assim, o tratamento vai acontecer, mas particular, ele pode ser caro para alguns, né? Que às vezes não dispõem suficiente de uma condição, mas ele é bem proveitoso, eu vou dizer assim. Então, se você quer uma coisa mais urgente, você vai ter que buscar um profissional particular. Agora, certo. Tem esses aqui, depois eu falo com vocês, fora que se alguém precisar, daí depois vocês, né, que pode estar buscando. Vamos fazer o seguinte, o diretor, coloca o GC do pastor, aqui, se o senhor me autorizar também, tem o Instagram no rodapé do senhor. Se pode procurar o senhor? Pode ser? Pode, tá lá, pode. @pastoralcino_assis, né? Isso. Entra lá no direct e troca uma ideia com o senhor, pode ser? Pode, Porque daí pode. o senhor já até, se precisar de alguma coisa, o senhor orienta, dá uma força pra essa pessoa, pode ser? Pode, com o maior. Não querendo jogar a bola do senhor, né? Mas Não, mas é que pelo menos assim, alguém capacitado, alguém que tem experiência e pode orientar de uma maneira que possa ser mais benéfica para ela e mais assertiva, né? Porque é interessante a gente falar isso, porque assim, a pessoa pode procurar ajuda com a gente? Pode. Pode, a gente Mas ajuda. a gente vai ajudar, mas no âmbito espiritual. Uhum. O profissional, eu não posso falar de algo que eu não conheço. Aí eu não tenho psicologia. Eu posso falar daquilo que eu já vivi. Eu já tive depressão, eu vi como eu tratei. Mas cada caso é um caso. Certo. O senhor que é psicólogo, o senhor vai atender a pessoa, por exemplo. O senhor vai atender, o senhor vai ver qual que é o tratamento certo para ela, o senhor vai ver qual que é o sintoma dela. O senhor vai, opa, isso aqui é desse jeito, isso aqui é desse jeito. Eu não tenho autoridade, eu não tenho autonomia para falar sobre isso. Entendi. Não, mas o que vocês tiverem de dúvida acerca disso, gente, o que eu puder colaborar, eu farei com o maior prazer, entendeu? Se alguém precisar de mim, vocês sabem que nós trabalhamos junto, Deus foi muito bom comigo, ter me dado essa oportunidade de ter estudado isso, e eu faço muita questão de ajudar as pessoas, sabe? De ajudar as pessoas, de orientar as pessoas, e os casos que eu acho que tem que ter um cuidado um pouco maior, que aí eu recomendo um psiquiatra. Olha, você precisa de uma ajuda também, de um complemento medicamentoso para poder sanar aí o seu problema aí e tal. A gente vai estar sempre ajudando, quantas pessoas quiserem procurar a gente. Existe psicólogo assim, dá para atender online ou tem que ser pessoalmente? Eu atendo online, Se Olha quiser, aí, pode, né? As pessoas que quiserem pode ligar comigo, fazer contato comigo. Eu atendi muita gente online aqui durante o tempo que eu fiquei com o pastor Fernando aqui, entendeu? Tive muitos casos, né? Legal. Às vezes a pessoa é de longe, não pode vir, né, até você, né? Então a gente está aí para ajudar. Então vamos ajudar, Glória a Deus. Vamos dar o suporte aí. Coisa boa. Top.
Pode, não, vai você. Não, pode ir. Não, porque você primeiro. Então, o senhor comentou ali no começo ali sobre a respiração da pessoa que está angustiada, que o senhor depois falaria como seria e tal. Tem como o senhor ajudar nessa parte aí? É assim, a angústia, então, o sintoma da angústia diferencia do sintoma da depressão, né? A angústia, geralmente, quando ela se instala em alguém ou quando ela se desenvolve em alguém, ela provoca uma sensação muito ruim, um aperto no tórax. Certo. A pessoa ela sente um aperto muito forte na caixa torácica, né? Como diz o ditado por aí, o coração palpita de uma forma que parece que vai sair pela boca. A sensação que você tem é de que o coração está se deslocando aqui para a traqueia e vai sair de fato pela boca, entendeu? Certo. O que faz? Você tem que usar respiração. A respiração é o mais importante. Você vai começar a respirar 30 vezes. Você respira 30 vezes. Pausadamente. Pausadamente. Depois você vai 20 vezes. Depois você vai 10 vezes e repete seguidamente 3 vezes, 10 vezes. Você vai ver um resultado muito interessante ali. Legal. Cara, e é simples, né? Não, é uma dica simples, top e é né? simples de fazer isso aí, né? Qualquer um sabe. Sabe por quê, Paulinho Eduardo? Porque quando você está sentindo o sintoma, logo você vem, né? É como se alguém colocasse, já viu assim uma comparação, quando alguém coloca um pacote plástico na sua cabeça, o que a pessoa faz? E ela torce aqui assim. O que a pessoa faz? Ela quer pegar a mão da pessoa. Não, ela quer pegar a mão da pessoa. A melhor coisa que você faz, você estando com a mão livre, você rasga aqui na frente. É verdade. Mas ninguém Nossa, faz isso. ninguém nunca fez isso no Ninguém filme. faz isso. Verdade, Ninguém cara. faz isso. É o desespero, né? É o desespero. Desespero. Você quer tirar a mão da pessoa que está segurando o pacote. Não, você leva tá com a sua mão livre, você vem, você rasga aqui. Só vai não? Respira. Então, no desespero, isso é só para simplificar. No desespero, você quer muitas vezes resolver de uma maneira errada, porque está ali. Então, o que você faz? Eu vou usar o que está dentro de mim mesma. Eu vou usar o meu próprio, as técnicas do meu próprio organismo ali para me poder me safar disso. Então, a respiração, ela ajuda você no combate a muitas coisas. Sabe? A pessoa que... Ansiedade. Poxa, eu vou fazer hoje um teste... vou fazer ansiedade é complicado. Vou fazer um teste hoje psicológico. Vou fazer uma entrevista hoje. Eu vou fazer aquele teste no Detran. Meu Deus, eu não quero reprovar. Você vai reprovar porque você já começou a ficar aflito. Entendeu? Já está aquela... Né? Não quero, não posso reprovar tal. O que eu faço? Eu vou respirar. Eu vou chegar zen no lugar. Entendeu? Vou fazer tranquilamente. Então, as pessoas precisam descobrir isso, precisam é muito importante o que vocês estão fazendo, gente, está de parabéns, para as pessoas poderem ouvir, para as pessoas aprender a usar os próprios recursos que estão disponíveis no seu próprio corpo, entendeu? Caramba, que legal, né, cara? Tem cada mecanismo dentro de você que você não tem noção, cara, sabe? Sabe? Para quem está afogando, tem gente que começa a se bater e tal, começa a deixar a água entrar no nariz. Não, você relaxa. Você relaxa que o próprio corpo se encarrega de cuidar de você, entendeu? O relaxamento dentro da água. Então quer dizer que o desespero é o mal do tudo. Que leva. Aí fica a dica, tipo assim, às vezes a pessoa tá desesperada, não adianta você ficar louco com ela, não. Para do lado, vamos lá. 1, 2. Dá pra fazer isso aí, pastor? Exatamente. Você vai ajudar a pessoa assim. Um acidente, sabe? Que aconteceu um episódio, a pessoa ficou, você percebeu? Não. Vamos respirar. Depois a gente vê isso. Depois a gente fala sobre isso. Cara. Vamos respirar agora. Vamos lá? Bem pausado. 30 vezes. Oxigênio no cérebro, tudo. O que você está fazendo? Você está você está canalizando toda aquela tensão daquele acontecimento aqui para a respiração da pessoa, você está entendendo? Você está fazendo ela focar aqui, entendeu? Ela vai se acalmar, de repente ela vai estar pronta para resolver qualquer situação que tiver. Evita até pancadaria na rua, né? Oxi. O contato é 10. Evita tudo. Evita tudo, cara. Que legal, cara. Tem uma pergunta online. Se acontecer, eu acho que é algo ruim comigo. Exemplo, perdi algum familiar. Existe algo para evitar uma futura depressão?
Existe, pois é, porque eu sempre digo que se você buscar, por exemplo, o suporte, né, de um profissional, ou de alguém que tenha o conhecimento, que possa estar lhe ajudando, te assistindo você pode passar tranquilamente. A elaboração de um luto aí, né, e é muito importante essas perguntas aí por causa disso. Tem gente que às vezes, na perda de um ente querido, muitas vezes ela vai também se deprimir de uma tal maneira, porque algo importante se apartou dela naquele momento. Se ela buscar alguém que vai realmente explicar para ela que é possível passar por isso, que é necessário, que ela precisa continuar, né, caminhando e tal, esse suporte que você vai dar na perda vai fazer essa pessoa passar tranquilamente sem experimentar a depressão. Isso também é um fator, né? A morte é um fator, a morte na família é um fator que leva muita gente muitas vezes a ficar deprimido, né? E às vezes até outras consequências acontecem. Exemplo, a pessoa morou a vida inteira naquela casa com aquela pessoa ali. O senhor aconselha a mudar? Para não se lembrar, se for muito pesado? Eduardo, eu respeito quando as pessoas me perguntam assim, essa questão de o que o senhor acha e tal. Eu acho assim que a minha opinião ela pode trazer uma consequência, porque eu não sei como foi o começo daquela pessoa ali. Eu acho que é mais fácil você ajudar essa pessoa nessa fase que ela tá passando aí, e dizer para ela que uma coisa não tem nada a ver com outra, que ela pode continuar morando ali tranquilamente e tal, e explicar para ela o passo a passo, né? Ela vai continuar tranquilamente, vai fazer essa elaboração com o suporte de alguém, e não vai ser preciso dispor daquilo ali para poder se aventurar em outro lugar, porque às vezes as raízes dela tá plantada ali, né? E aí até é meio perigoso você, de repente, sugerir que ela, só para buscar um alívio por alguma coisa que aconteceu, sugerir que ela... Eu sempre digo, olha, você precisa encarar os fatos. Isso aconteceu, é fato, aconteceu, né? E agora nós precisamos viver a realidade. Então eu vou procurar dar a ela um outro caminho, um outro norte, para ela poder seguir em frente, né? Então a melhor coisa é superar aquela situação. Superar. Porque às vezes mudar não resolveria. Você só está correndo, né? Não adianta, você só está fugindo. Você só está fugindo, mas o problema vai atrás, entendeu? A situação é resolver o problema, sabe? É dar aquela luz que às vezes falta para a pessoa e dizer para ela, não, você não... Show. Né? E aí a pessoa ela continua feliz, vivendo naquele ambiente onde que ela teve raiz e tal. Daqui a pouco ela vai entender o valor de tudo isso, o significado de tudo aquilo, né? E vai entender que... Legal, né, cara? Pelo que eu percebi aqui, tudo que a gente falou de depressão, não sei se tem a ver com o que eu vou falar, mas eu vi que a base da depressão, a base de se você está deprimido, é a ausência de algo. A ausência, tipo, por exemplo, de um familiar que faleceu. A ausência da alegria, a ausência da força positiva. Dá para contextualizar dessa forma, que a base da depressão é a ausência de algo? Pode também se pensar assim. Por que, Paulinho, falo isso? Porque às vezes na perda de um objeto, algo precioso, não precisa ser de um cão. Tem gente que tem um apego com aquele petzinho ali e tal. Certo. Ela se deprime na perda daquele animalzinho, entendeu? Porque o que aquilo faz parte do cotidiano dela, entendeu? Aquilo tá sempre do lado dela ali. E no dia que acontece um episódio, né, e uma fatalidade, ela perde, ela pode se deprimir pela perda de um pet, pode se deprimir por uma lembrancinha que a avó deixou para ela, uma pulseirinha, um anel. Já vi pessoas em depressão porque foi a perda de um objeto, tá? E como eu sou uma pessoa da linha freudiana, que eu sou, né, eu estudo muita... Explica isso pra nós, que eu não sei o que significa, não. Dentro da psicologia, eu sou psicanalista, né? É uma vertente da psicologia. Eu sou psicólogo, mas dentro da psicologia são várias vertentes, entendeu? Então tem a psicologia comportamental, tem a haitiana, daí eu sou psicólogo, mas eu sou freudiano, entendeu? Então eu sou psicanalista, entendeu? Então o Freud ele falava muito da melancolia. Hoje a melancolia é a depressão.
depressão. Então, quando ele estudava os casos de pessoas melancólicas, ele incluía muita coisa, ele falava muita coisa, que às vezes na perda de um objeto, de algo que você tem um amor, uma consideração por aquilo, você pode se deprimir, você pode desenvolver uma depressão na perda de uma lembrança, de algo que foi deixado para você lá pelo seu avô, alguma coisa que você tinha lá naquela gaveta do guarda-roupa e de repente aquilo sumiu. Você ficou tão triste porque você não sabe onde que foi parar aquilo, e você pegava aquilo de vez em quando, dava uma olhada, guardava o amor relacionado àquilo, te levou a uma depressão. Tem gente que se deprime às vezes até Caramba, cara. pela perda de um objeto, algo que ele considere precioso, entendeu? Essa é nova pra mim. É doideira, Eu achei né, que era, mano? poderia com sentimentos, agora por... É porque assim, tem pessoas que conseguem elaborar a perda de uma maneira, né, assim, tranquila. Você perde alguma coisa, você diz, não, eu não vou também ficar olhando para isso, dando importância para isso, eu perdi, não sei o que pegar, se alguém pegou, tal. Eu vou seguir em frente, eu vou para frente. Mas tem gente que se prende, o sentimento é tão forte por aquilo, entendeu? O amor é tão... Né, colocado sobre aquilo, que ela vai desenvolver uma depressão por causa da perda. Aquilo tem um valor sentimental muito grande. Seria mais ou menos o esquema da criança, quando ela quer algo, mas ela não tem, ela fica doente. É por aí. Aquilo que de vez em quando era tão precioso que ela pegava aquilo, botava lá no lugar, olhava, tal, botava até no coração e tal, de repente aquilo desapareceu. Alguém por maldade ou alguma coisa aconteceu. E ela vai muitas vezes, você não quer comer? Não quero comer. Aquela tristeza, Nossa, né? Porque caramba, perdeu. cara. Isso pode desenvolver uma depressão. A perda de um objeto. Isso entra naquilo que o senhor falou, né? Que às vezes tem gente que tem aqui um pouco... reage de uma maneira e o outro reage de outra. De outra maneira. Né? Nós jogamos um mais forte, outro mais fraco, mas cada um tem uma reação devido a certas circunstâncias. Exatamente. Tem pessoas mais fortes, isso é normal falar. Tem pessoas mais fortes, tem pessoas mais frágeis, tem pessoas que conseguem, por exemplo, como eu estou dizendo, elaborar a perda de qualquer coisa de maneira mais tranquila, né? A pessoa tem aquele foco, não, eu vou para frente e tal, e tem outros que já é bem mais sentimental. Mais frágil. Assim, bem mais sentimental, ele começa a ficar triste, ele começa a perder o apetite, não quer mais e tal, e por causa daquilo que às vezes tinha um significado muito importante para ele, entendeu? Então é muito cuidadoso isso, sabe? É muito delicado. Eu tenho outra pergunta sobre isso. Manda bala, ainda tem tempo. Sobre na depressão mesmo. O estresse pode causar depressão, pastor? Pode é um gatilho que vai levar a pessoa, entendeu? A pessoa muito ansiosa, a pessoa muito estressada, são gatilhos que podem levar ela a consequências terríveis. Caramba. Aí, entendeu? Ela pode desenvolver doenças mentais sérias aí, entendeu? Se não for tratado, entendeu? Então você que é estressado, tome cuidado. Tome cuidado. Se acalme. Fica esperto. Pode ocasionar uma depressão. Não, pode. Porque toda pessoa que é estressada, né, ela já tem um estado de humor alterado, entendeu? Ela já é diferente das outras pessoas, sabe? Ela já tem por si um estado de humor alterado. Ela se mostra agressiva muitas vezes. Toda pessoa que está estressada, ela se mostra agressiva e muitas vezes ela pode, em alguns casos, até surtar. Você está entendendo? Ela pode até surtar e agredir, porque ela se torna uma pessoa agressiva. Ela chega uma hora que ela não sai do seu estado normal e ela pode fazer até uma coisa ruim contra o seu próximo, né? Por causa daquele ato de euforia, entendeu? Isso é o estresse. O estresse ele pode levar a pessoa a inúmeras coisas. A inúmeras coisas, pode sim. Deus me livre. Você anda estressado, Du? Não, tô calmo. Sereno, bem tranquilo. Já passou os estresses. E a ansiedade não deixa de ser diferente, né? A ansiedade muitas vezes atrapalha você numa série de coisas importantes, entendeu? Ansiedade é aquilo que muitas vezes até num relacionamento, muitas vezes, a ansiedade causa interferências seríssimas, entendeu? Qualquer tipo de relacionamento, de relação, seja interpessoal, seja familiar, seja o que for, a pessoa que é muito estressada, ela perde muitas oportunidades na vida por causa da ansiedade. Estou falando da ansiedade. Por
por causa dessa ansiedade, né? Um ansioso, como é que funciona a mente de um ansioso? Ele muitas vezes ele faz projeção de coisas que não são reais, sabe? Ele ultrapassa o limite dele, ele não caminha na velocidade da realidade. Ele ultrapassa, ele está sempre um passo à frente. Então, Sim. Ele é ansioso, eu quero para já, sabe? Ele não tem esse equilíbrio de caminhar de acordo com a realidade, né? Avançando etapas. E a ansiedade, aí sim, você me perguntou já hoje, se a depressão pode desenvolver alguma doença no organismo. A ansiedade desenvolve sérias doenças no sistema nervoso. A ansiedade pode desenvolver até, por exemplo, a célula, né? Fazer a manifestação da célula cancerígenas. Caramba! A ansiedade pode desenvolver a úlcera, a gastrite, né? Uma pessoa ansiosa, ela desenvolve essas doenças, né? Porque ela está ali dentro também com aquela energia presa. Isso precisa ser canalizado para algum lugar. Então, muitas vezes, vai acometer o próprio organismo dessa pessoa, entendeu? Meu Deus! A ansiedade. Tome cuidado. Nós tem que tratar. Agora eu fiquei de cara, né? Você é ansioso? Não. se eu era, agora eu não sou mais. Tá todo mundo sendo curado na hora aqui. Pessoa muito estressada demais, aquela pessoa que quer tudo pra já, aquela pessoa que não tem, sabe? Eu acho que tudo tem condições de ser tratado, entendeu? E fazer com que você viva da melhor maneira possível. Porém, o estresse pode levar a consequências desastrosas aí. Uma pessoa que é assim, muito estressada, muito ansiosa, pastor, qual que seria uma válvula de escape para ele distribuir isso daí? Então, pois vai chegar uma hora que a pessoa muito estressada, ela não vai ter, ela não vai ter controle das suas próprias faculdades mentais de viver uma realidade num momento em que ela, vamos dizer que ela é provocada. Muitas vezes o que ela vai usar para poder descarregar aquele nível de ansiedade é muitas vezes agredindo. Sim. Muitas vezes ela usando de violência, entendeu? A pessoa que tem isso e já está num estágio bastante elevado, que tem pessoas aí que você tem que ter cuidado com essas pessoas que muitas vezes manifestam esses sintomas, porque você não pode ser surpreendido por uma reação assim que não vai ser nem um pouco boa, entendeu? Certo. Então, assim, quando a pessoa ela vem para o consultório, ela fala que eu já pergunto, nós temos as escalas que medem, né? Você usa o método de escala para medir a ansiedade dela e você vê que está com um pico elevado. Então, você já vai também oferecer ajuda para essa pessoa, para ela ir até um outro profissional, para ela poder tomar um estabilizador de humor, para poder abaixar, né, e tal, para ela poder se manter na realidade dela, ou na nossa realidade. Porque quando ela foge da realidade dela, ela pode cometer coisas que não se tem noção. Além do medicamento, assim, teria, tipo, sei lá, uma prática de um esporte para ela extravasar isso aí, pastor? Então, algum exercício é muito o que eu mais recomendo, exercício. E esporte de qualquer tipo que ela quiser, entendeu? Qualquer tipo que ela quiser, vai ajudar ela, é uma forma dela canalizar essa energia ruim, colocar isso para fora, muitas vezes na prática, muitas vezes contato com a natureza, fazer uma boa caminhada, por isso é bom, entendeu? Isso vai ajudar, o contato com a natureza faz muitas vezes você se recompor, entendeu? Você colocar para fora aquilo que não presta e ao mesmo tempo trazer para dentro aquilo que é útil, que é necessário, entendeu? Então, é uma forma de você, todo problema oriundo da mente, Eduardo, ele tem uma forma de você canalizar ele, muitas vezes, para fora de si, em contato com a leitura. A leitura ajuda? A leitura, você pode pegar um bom livro, você pode ler um livro da sua escolha, ou uma Bíblia Sagrada, você está focado, você está canalizando, aquela energia está sendo descarregada ali. Caramba, cara. Depois de um período que você fizer um contato com algo que você considere bom da sua escolha, você vai perceber que aquilo abaixou o nível de estresse, e você vai, entendeu? Daí é só você fazer a manutenção. Agora eu já sei, quando eu começar a querer ficar, eu vou procurar uma coisa para me fazer, eu vou descarregar essa energia ruim ali, não vou me deixar mais. Existe meios para tudo, entendeu? Bom demais. Nós veio de trás para frente hoje, né? Nós veio do mais pesado pro mais leve. Mas é interessante. Mas é legal, cara. É legal. Pastor, nós estamos chegando aqui, querendo ou não, já os 15 minutos finais voou, cara. Já tá dando quase 2 horas.
Ali. E... Isso que a gente nem enrolou no começo. Hã? Isso que a gente nem enrolou no começo. A gente nem enrolou, a gente já foi direto pro assunto aqui. Ainda bem, porque senão não ia dar tempo, não. Eu queria pedir pro senhor assim, que hoje o senhor é pastor e é psicólogo. E grande parte do nosso público, né, o intuito desse quadro aqui também é evangelizar, né? O senhor já se dispôs, para quem quiser procurar o senhor na área profissional como psicólogo, para ter o auxílio ali. Mas como pastor, eu queria ver se o senhor poderia deixar para quem está nos acompanhando, né, uma mensagem no coração dela assim para ajudar, uma mensagem para levantar. Que recado o senhor deixaria para quem está assistindo a gente hoje? Né? A gente tem desde os pequenininhos, eu descobri esse dia atrás que tem a piazada de 7, 8, 9 que acompanha a gente, até as senhorinhas. Desculpa, se já falei as velhinhas, mas é de coração assim, né? É que eu chamo minha mãe de velha e às vezes quando carinhosa, é uma forma carinhosa, mas as vovó, as senhoras, os senhores que nos acompanham hoje ali, que mensagem o senhor deixaria para quem está nessa situação hoje, para que ele possa se levantar com o alimento da fé, assim como Elias recebeu lá um alimento lá também, pastor? Olha, eu sempre tenho no meu coração o seguinte, eu gosto muito daquela passagem da Ana, lá de 1 Samuel, quando o próprio marido da Ana, né, marido da Ana, o Elcana, ele identificou na Ana que a Ana estava depressiva. A Ana, ela tinha um problema muito sério. Ela não podia gerar filhos, né? A gente sabe disso. 1 Samuel, capítulo 1. Ela não podia gerar filhos e ela ficava muito triste porque ela convivia debaixo do mesmo teto, onde tinha a segunda mulher de Eucana, que tinha muitos filhos, né? E naquela época era permitido o marido ter duas esposas, naquela época. Então ela ficava muito triste porque a outra que tinha muitos filhos zombava dela, porque ela não tinha nenhum filho, ela não podia gerar. E isso foi deprimindo a Ana. Ela foi ficando uma mulher tão depressiva que chegou num momento em que a Bíblia diz que ela já não comia mais, já não bebia mais e só chorava. É o sintoma de uma pessoa que tem depressão. Pessoa que tem depressão, ela vai se sentir tão vazia, tão incapaz, tão impotente de alcançar as realidades, os desejos dela, que ela vai se sentir inútil, imprestável. E a Ana chegou a esse ponto de se sentir desse jeito. E o Eucana, que tinha um amor muito grande por ela, chegou ao ponto de dizer para ela, poxa, eu faço de tudo para você, eu me esforço mais do que 10 filhos, né, para poder te ver você feliz. O que você entende? Que a pessoa muitas vezes ela quer encher o outro que está depressivo de presente, quer fazer coisas boas, mas não vai ter uma aceitação. A pessoa está doente, nada que você ofereça a ela vai conseguir arrancar dela um sorriso ou mudar, né? Você precisa de cuidados que a gente falou o tempo todo aqui. E aí o que ele faz? Ele então vai a Siló e leva a Ana. Cuidadoso, eu acredito que um homem de oração, com o amor que ele tinha para com ela, naquele dia a Ana sentiu o desejo de entrar no templo para poder falar com Deus. E a Ana já tinha ido muitas vezes a Siló, só que ela não entrava no templo, porque toda vez que ela subia, a sua competidora a irritava, falava um monte de coisa e ela com o coração sempre revoltado contra Deus, contra a situação dela, ela não conseguia encontrar o resultado desejado. Mas naquele dia ela entrou no templo. A Bíblia diz que ela entrou e decidiu abrir o coração diante de Deus que estava ali. E o sacerdote, que não tinha costume de ver ela ali no templo, ficou até assim abismado, ele nunca via, e de repente foi lá perto dela e disse, olha, não pode entrar aqui alcoolizada. Achou que ela estava embriagada, ela disse, não, meu Senhor, sou uma mulher atribulada de espírito e hoje eu vim falar com meu Deus. Nossa. E quando ela derramou o coração ali, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. Deus tem o poder de mudar toda pessoa depressiva. Quando ela entra no templo, você está entendendo? Para tratar da causa dela com Deus. Com Deus. Há muita gente buscando tratamentos em várias crenças, em várias religiões, mas não vai encontrar. Deus não está nas religiões.
Deus não está aí nos caminhos que se buscam, fora daquele que é recomendado por Jesus Cristo. Quem tem qualquer tipo de doença, vai no templo, seja o templo que for, e fale com Deus sobre o seu problema. Eu tenho certeza que o mesmo resultado que Deus deu a Ana, transformando o semblante dela e fazendo com que ela a partir dali passasse a gerar os filhos, que era o sonho dela, era o desejo dela. Essas pessoas que estão nos assistindo, se elas buscarem a Deus, elas também vão ter os seus problemas resolvidos. Eu tenho certeza disso. Que isso, cara? Forte. Até eu vou subir na igreja oral. Brincadeiras à parte, pastor. Pastorzão, a gente tá indo pro finalzinho já. Queria agradecer de todo o coração o senhor se dispor para vir aqui investir um tempo nesse projeto nosso com a juventude, com toda a galera que nos acompanha. E peço que Deus o abençoe cada vez mais. Amém. Né? Amém. Porque hoje o senhor trouxe assim respostas que sinceramente eu nem fazia ideia de que isso... Eu já tratei algumas coisas como frescura. O senhor falou assim, a gente acha que é frescura, não é. A gente precisa ter uma outra ótica, se colocar no lugar do próximo, para tentar ajudar. Porque às vezes eu tenho uma capacidade e ele tem outra, e ele precisa de ajuda para poder sair. A Bíblia própria fala, né? Isso. É melhor dois do que um, porque se um cair, o outro... Isso mesmo. O outro levanta. Então, muito obrigado mesmo de todo o coração o senhor ter vindo aqui. É bom enfatizar, né? Pastor veio lá de Paranaguá. Paranaguá, veio de longe. Nossa, Paranaguá. Não, mas pô... Eu é que fico agradecido, meus irmãos. Fico muito agradecido de poder, não só aqui participar desse momento tão especial, mas ajudar quem está participando também, né? A compreender um pouco melhor de si, né? Porque nós precisamos, antes de querer olhar para o outro, olhar para a gente. Como é que eu estou vivendo? Como é que está a minha saúde mental? Como é que está a minha saúde emocional? Como é que está a minha saúde física? Eu preciso, né, para tentar ajudar o próximo, eu preciso de estar bem comigo mesmo. Nossa, cara. Aí, ó. Pegou? Pega a visão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para você que está assistindo, né, e tinha esse pensamento, né? Sim. Tem futuro, né? Depressão ainda tem cura. Não é o fim. Ainda não é o fim. Tem cura e a gente tem profissionais capacitados para te ajudar, né, pastor? Graças a Deus. Não só no âmbito da área profissional, mas quanto na área espiritual, a gente está munido, graças a Deus, aí de tudo isso, né? Então, se você quiser, é só falar. O Instagram do pastor vai estar aqui embaixo, eu vou deixar aqui também. Procura ele lá. Olha, o diretor tá ligeiro demais, rapaz. Que isso? Tá na bala ali. Já era. Aí sim, hein? Fechou? Aqui. Pastorzão, tá chegando o finalzinho, tá estourando o nosso tempo, mas fica aquele convite. O senhor volta então pra contar a vida louca pra nós depois? Volto assim que vocês me convidar, eu estarei de tá volta. Convidado. Já tá marcado então. Acabando aqui. Ali. Já fecha então, Paulinho. Já fecha já pra nós tacar ali pau aqui então. Fechou? Galera, seguinte. Estamos chegando no fim. Tinha muita coisa ainda pra nós, né? Eu tinha muita pergunta pra fazer, né? Ali. Mas se liga só, semana que vem tem mais. Cola com a gente, porque esse mês tá extraordinário. Ainda não é o fim. Cola com a gente. Fala, mano, fala. Importante só que dizer pro pessoal. Agora não dá pra gente ler questão de perguntas. Mas manda no direct pra gente. Manda. Perguntas pra próxima semana. Porque como a gente tá passando por uma série é uma série, né? Sim, de psicólogos e profissionais da área que estão passando por aqui. A gente tá... Se você tem uma dúvida, passa pra gente. Sim. Né? Passa no nosso direct. E a gente vai ter o prazer de repassar, como aqui teve o irmão aqui que passou. O pastor já esclareceu e... É interessante, né? Às vezes a pergunta que a gente faz não é o que a pessoa tá pensando. Isso. E às vezes a conversa que te gerou uma curiosidade e deixou uma brechinha ali, um parênteses, que ele precisa fechar, ele precisa ser resolvido. E na próxima, quem sabe, a gente faz aqui a sua pergunta pro próximo convidado e já deixa a resposta pra você. E o importante dizer é que a gente não pauta nada. Aqui. Não, é tudo orgânico. A gente conversou antes sobre isso. Não. A gente chega aqui e sai na hora as perguntas e vai rolando o assunto. E Deus vai conduzindo, o Espírito Santo. Isso. Eu creio que o Espírito Santo vai conduzindo ali. Perfeito. E a gente vai fazendo as perguntas, o pastor vai respondendo, a pessoa vai respondendo. E glória a Deus. Então, deixa o Espírito Santo te usar também. Fechou? Gente, nós estamos chegando, como eu falei, já estamos chegando no final aqui.
Novamente, pastor, muito obrigado pela presença, senhor. Valeu, cara. Deus abençoe, meus irmãos. junto. Até breve. Obrigado. Com certeza. Vai ser breve, viu? Gostei, Não é? Vai ser breve. Gostei da fé. Gostei Até breve. Em nome de Jesus. Gente, eu vou deixando meu tchauzinho aqui. Paulinho, manda um salve pra galera. Pastor, dá um abraço pra galera. Ó, aproveita e manda um beijo pra família, cara. Faz a moral, faz a moral. Mandar um beijo lá. Mandar um beijo pra minha esposa, mandar um beijo pra minha filha Aninha, pra Jéssica. A Jéssica tá no Chile agora, mas já ela vai estar de volta aí. Deus abençoe minha casa, minha família, todos vocês. É isso aí. Fechou? Pessoal, Deus abençoe. Até terça que vem. Tamo junto e ó, ainda não é o fim. Diretor, puxa a vinheta pra nós. Que isso? Que isso? Vocês